Eh bien, chers amis, je suis extrêmement réjoui de Caros amigos, eu estou muito contente pouvoir venir parmi vous. estar entre vocês Et je vous transmets tout d'abord toutes mes e bénédictions. transmito-vos, em primeiro de tudo, as minhas bênçãos Et j'accueille aussi acolho votre também amour. o vosso amor. Alors, comme fidèle à mon habitude, Então, como fiel Et je suis aos venu- meus hábitos, eu vim, et pas pour vous donner des nouvelles choses, mais pour essayer não para plutôt vos dar novas coisas, mas para tentar, antes, de répondre à vos responder às questionnements vossas perguntas et de vous aider sur ce e de chemin vos ajudar neste caminho de la découverte de votre da vérité. descoberta da vossa verdade. Alors, si vous le voulez bien, nous allons Então, quando quiserem, nós vamos commencer à Começar écouter ce que vous a avez ouvir o que vocês têm à questionner. a perguntar. Alors, cher ami, je te laisse poser les premières questions que tu as. La Então, première. caro amigo, eu deixo-te perguntar a primeira questão, a primeira pergunta que tens que perguntar. Bom dia, Bonjour, nosso querido Ivanov. Notre cher Ivanov. Eu sou a porta-voz das perguntas Je suis le porte-parole des questions. e vou começar, Et je vais commencer se me permite, com a primeira pergunta. avec la première question. Com as alterações energéticas, Quelles altérations énergétiques a carcaça quando morre, Non, je suis. a carcaça, Carcasse. Le corps, quand il meurt, tem a sua alma dissociada no espírito son âme est dissociée de l'esprit. Et je n'ai pas compris. Son âme, quand le corps meurt, son âme est dissociée de l'esprit. ou Ou passamos logo para outro nível? nous passons tout de suite à un autre niveau. Et je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la demande. J'ai eu entendu, não mais tenho qu'est-ce que ça veut dire não tenho a certeza quand de le ter corps meurt? compreendido. Quel est le rapport Mas ele pergunta qual é a relação que o corpo morreu. A pergunta, eu entendo que, no fundo, La question, j'entends que dans le fond, quando o corpo morre, quand le corps meurt, a alma está dissociada do l'âme est espírito. dissociée de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire l'âme est dissociée de O que é l'esprit? que C'est quer ça que dizer je que ne a alma comprends pas. Ça está veut rien dire. dissociada do espírito? Eu não compreendo isso. O que é que isso quer dizer? Eu não sei se alguém aqui na sala colocou a questão, Je pode ne sais pas si esclarecer. quelqu'un ici dans la salle a posé la question, s'il peut Alors. éclairer. Quand le corps meurt, Quando o corpo morre, il y a dissociation du corps, há dissociação do corpo, d'un premier temps du corps éthérique qui lui aussi se do dissout corpo etérico, que ele também se en dissolve 40 jours, em 40 dias, et jusqu'à il y a peu de temps, até há pouco tempo, une dizaine d'années, uns 10 anos, l'âme était a placée alma estava situada en repos, ao repouso, en stase, em estase, dans des dimensions intermédiaires, em dimensões intermediárias, afin d'être prêt à vivre aussi para poder viver também la a dissolution de l'âme dissolução da alma, au moment des no événements. momento dos acontecimentos. Donc la dissociation Pourtant, la âme-esprit dans cette dissociation question, je ne comprends pas. Il faut demander à la esprit. personne ce qu'elle entend par là. Eu não compreendo. Eu tenho que perguntar à pessoa o que é que ela compreende em relação a isso. O que é que ela quer dizer? Alguém quer esclarecer melhor esta pergunta ou podemos avançar para uma nova questão? Quelqu'un veut dire quelque chose sur cette question ou on peut avancer? Parce que ce qui est demandé, c'est que deviennent l'âme et l'esprit, ou j'ai pas compris quelle est la O que question. perguntaram foi o que é que a alma e o espírito vêm a ser ou... Eu creio que poderá ser mesmo essa a pergunta, provavelmente. Je crois que c'est ça que la personne veut savoir. Alors j'ai déjà répondu en partie, Então ele já respondeu em parte. mais dorénavant, Mas a partir de agora, à la fois grâce à la dissociation et la dissolution graças à dissociação des e à franges d'interférence há franjas de interferência au niveau du subtil, ao nível do subtil, qui est l'image en miroir de l'âme, que a imagem em espelho da alma n'existe plus. não existe mais. C'est pour ça que É por isso ceux qui mouraient depuis déjà aqueles que morriam presque 10 ans, há quase há 10 anos,
se retrouvaient encontravam-se et protégés protegidos, en quelque sorte de l'intervention des forces de uma certa astrales maneira, da intervenção das forças astrais illusoires, ilusórias. et c'est-à-dire Et les quer soi-disant êtres de lumière que vous voyez Sim, que diziam os seres de luz que et tout ce que vous pouvez tudo o que rencontrer dans podem l'astral encontrar no astral n'existe plus, não existe mais. afin justement de A fim, dissoudre l'âme justamente de dissolver et de révéler e l'esprit, de revelar o espírito, comme vous le vivez como vocês o estão quand a vous viver vivez agapé. e quando vivem HP. L'âme n'est pas A éternelle, alma não é eterna, elle est un médium, ela é médium, un intermédiaire intermediário, qui n'a aucune que utilité não tem nenhuma utilidade. et qui était lié à l'involution E que de la está terre ligada à evolução da Terra, et l'enfermement. à prisão. Il y a une très grande Há uma différence grande diferença entre l'âme illusoire entre a alma ilusória et l'esprit e o espírito, qui permet de vivre la permite vérité. viver a verdade. L'âme n'a jamais permis de vivre A la alma vérité. nunca permitiu de viver a verdade. Malgré la disparition de l'anomalie Além primaire, do desaparecimento da anomalia primária, l'âme n'a a jamais alma nunca foi la possibilité a possibilidade de disparaître de desaparecer d'elle-même. ela mesma. Elle est liée Ela aux está croyances, ligada às crenças, aux mémoires de ce monde às memórias deste mundo, que vous nommez que vie vocês passée, chamam vidas passadas, mais est aussi illusoire que ce corps de chair. mas é tanto ilusória que este corpo de carne. Et rappelez-vous E lembrem-se les enseignements os d'Emma ensinamentos Ananda Moy, que deu a Ananda Moy voilà 9-10 ans, aí há uns 9 ou 10 anos, concernant le retour de l'âme concernendo a reversão da alma et la dissolution de l'âme. e a dissolução L'âme, vous devez da alma. A alma, comprendre, vocês devem compreender saisir e vivre. agarrar nisso e viver. que c'est justement cette Que é âme precisamente esta alma qui vous a empêché que vos impediu de vivre la de vérité, viver a verdade, qui vous a fait croire que vos fez julgar à une nécessité d'évoluer a uma necessidade de evoluir, avec ce que vous nommez le karma. que vocês chamam o karma, Mais l'esprit et la mas o vérité espírito e a verdade n'a que faire de tous ces cinémas. não tem nada a ver com todo este cinema. Donc le but n'est pas de nourrir Portanto, l'âme, o alvo não é de alimentar a alma, mais de la consumer dans le feu de mas l'amour, de a consumir no fogo do amor, afin de vivre agapé. a fim de viver a HP. Je dirais plutôt de la laisser se consumer Eu diria, antes mais, de deixar consumir. par l'évidence de la A lumière. evidência da luz, L'âme n'est qu'un reflet a alma não é mais que reflexo bien perturbé, bem altéré alterado, sim, de la vérité. da verdade. Je vais parler aussi portugais, ça ira plus vite. Ah, peut-être, merci, hein. Omar. Voilà, pour les mots compliqués, je te soufflerai les mots en portugais. Merci, n'est-ce pas? merci beaucoup. Voilà, donc je pense avoir répondu à cette Eu penso question. que já respondi a esta pergunta. Si la personne qui a posé cette Se a question est pessoa que ici, fez esta pergunta, elle peut nous confirmer ela ou non pode nos confirmar ou que não c'était bien l'esprit de la question que era exatamente o espírito et de desta ce qui pergunta. était demandé. E se corresponde ao que Sinon, nous perguntou. passons à la suivante. Senão passamos à outra pergunta. Ainda da mesma pessoa, temos aqui mais uma pergunta. Encore de la même personne, il y a encore une question. O nosso irmão Jean-Luc Notre frère Jean-Luc disse-nos ontem que falar nous a dit hier que falar do passado, do nosso parler du passado, passé, Ok? parler du passé Oui. vai colocar essa energia na aura va placer cette énergie dans l'aura e que mais tarde et que plus tard vem em forma de doença. va venir en forme de maladie. Oui, bien sûr. C'est ça le Sim, côté, com certeza é esse o lado, et je eu dirais, diria, illusoire, ilusório vicieux e même, vicioso mesmo de l'âme. da alma. C'est le principe archontique É o princípio arcôntico qui a introduit que par introduziu l'enfermement pela prisão et cette espèce d'intermédiaire nommé esta âme, espécie de intermediário que chamam a alma. dont le seul but était de vous maintenir O único alvo era só de vos manter dans l'enfermement, na prisão, dans la privation de na liberté privação et dans le manque da d'amour. liberdade e na falta de amor.
et qui vous avez mobilisé vers que cette vos recherche d'amour, mobilizou nesta busca do amor, comme nous tous, como nós todos, même les anciens, até mesmo os anciões, alors que nous savons tous enquanto que nós sabemos todos que la seule que vérité a est le única cœur verdade é o coração et rien d'autre. e nada mais. L'âme fait partie des forces involutives A alma faz parte das forças evolutivas qu'on a voulu vous que faire quisemos croire nos devoir fazer julgar, dépasser querer, ultrapassar, afin de trouver la a fins liberté. de encontrarem a liberdade. Alors oui, Então, sim, ce que vous a dit Abba o que vos disse Abba est la stricte vérité. é a única verdade. Et vous le savez, E l'anomalie vocês primaire sabem muito bem que a anomalia qui a primária, été résolue que foi resolvida, a permis permitiu à ce que l'âme ne a nourrisse que plus a le alma corps. não alimente mais o corpo. Elle se retourne vers Ela l'esprit retorna-se para o espírito et permet e à permite l'esprit, ao espírito, dans ce moment-là, nesses momentos, de se de se manifester manifestar à travers la conscience através da ordinaire. consciência ordinária. Et c'est exactement ce É que exatamente vous o vivez que vocês vivem en cette période, neste período. déjà depuis de Já nombreux mois, há voire muitos meses, quelques années. a ver até alguns anos. C'est quand l'âme est É quando a alma consumée está consumida par le feu igné de l'esprit pelo fogo ígneo do espírito, que la liberté, que a liberdade, la joie a alegria et agapé sont e a évidents. HP são evidentes. Tant qu'il existe la moindre croyance Quanto existe a menor crença en le fait de devoir no facto évoluer, de dever evoluir, de devoir vous transformer, que tem que se transformar, vous améliorer, vos a melhorar, cela concerne uniquement l'individu, la personne. isso diz respeito simplesmente ao indivíduo, à pessoa. Et c'est une illusion E é uma totale. ilusão total. Et que ce soit Abba, Que seja Abba, que ce soit Bidi, que seja Bidi, que ce soit Que tout ce seja que vous avez vécu sur tudo o que cette vocês terre viveram nesta terra, depuis peu de temps, desde há pouco tempo, éclaire tout cela esclarece isso tudo. et met fin à la supercherie, Põe fim à mentira, à au burla, mensonge às mentiras, sim, de l'âme da alma, qui n'a aucune que não tem nenhuma réalité, realidade, si ce n'est de vous a não conduire ser de vos conduzir à renforcer justement a reforçar l'enfermement, precisamente essa prisão, à renforcer les a croyances reforçar as crenças en une quelconque évolution, numa qualquer evolução. alors que Enquanto vous le vivez vocês pour o vivem beaucoup. entre vocês. Vous êtes parfait de Vocês toute são éternité. perfeitos de toda a eternidade. Et comme le dit Abba, E comme le diz dit Abba Bidi, e Bidi, vous avez rêvé. vocês sonharam. Ce n'était qu'un rêve, Era só um sonho, une illusion, une tromperie. uma ilusão, um enganamento. Acceptez cela et vous vivez l'esprit. Aceitem isso e vão viver o espírito. Il n'y a rien à croire, E não há nada a julgar, il n'y a rien à a penser. acreditar, nem a pensar. Il y a juste à Há vérifier só têm que verificar par le silence pelo silêncio, ou par la vibration, ou si pela vous voulez, vibração, se quiserem, ce que vous êtes, o que vocês são, afin de ne plus être dupe a fim de não ficarem mais de toutes les enganados, religions, les de serem enganados croyances, pelas religiões e as les crenças, énergies, as energias. bref, tout ce qui se Enfim, déroule sur tudo que se l'aspect desenrola no aspecto visible visível et même subtil e sur ce mesmo monde subtil neste mundo n'a rien à voir não tem avec nada la a ver vérité. com a verdade. Comme ça vous a été Como isto répété foi repetido des milliers de milhares fois, de vezes. vous n'êtes qu'amour. Vocês são só amor. Tout le reste est une illusion. Todo o resto é uma grande ilusão. Et quand vous le vivez, E quando o viverem, vous ne pouvez qu'en accepter l'évidence. só poderão aceitar a evidência. Ça met fin à la roue du karma, Põe fim à roda do karma. ça met fin à la prééminence de l'âme Põe fim à preeminência da alma. et permet de vivre en E totalité permite l'esprit. de viver na totalidade do espírito. C'est l'état agapé, É o estado HP. c'est le feu du cœur É o sacré, fogo do coração sagrado. c'est la liberté É a totale liberdade total, intérieure, interior. de ne plus dépendre De não d'une depender quelconque mais histoire, de uma qualquer história, d'un quelconque scénario de um qualquer cenário et d'une quelconque entrave. ou de um qualquer empecilho. La vérité est nue. A verdade é nua. Bien évidemment, Evidentemente, avant cette période antes particulière deste período particular, que nous vivons tous depuis plus de 30 ans, nós vivemos todos já há 30 anos, il y a eu énormément d'enseignements sur houve l'âme, muitos ensinamentos sobre a alma,
dans tous les mouvements em todos spirituels, os movimentos espirituais, dans toutes les consciences. em todas as consciências. Parce qu'il n'y avait pas de possibilité réelle Porque não havia possibilidade Concrète. real e concreta de vivre la de vérité nue. viver a verdade. Aujourd'hui, vous y avez tous accès Hoje vocês têm todos acesso a isso. par l'intermédiaire du Pelo temps zéro, pelo intermediário do tempo zero, du silence, do silêncio, de l'accueil, do acolho, le fait de dire oui à la o vérité, facto de dizer sim à verdade. en quelque sorte, De qualquer maneira, suffit à vivre chega la para vérité. viver a verdade. Mais la vérité ne dépend pas de votre personne, Mas a verdade não depende da vossa pessoa. ni d'aucune histoire au Nem sein de nenhuma ce monde, história neste mundo, ou de n'importe quel monde. ou de qualquer mundo. C'est cela, Agapé. É isso, HP. Alors effectivement, Então, efetivamente, l'âme vous emmène a alma leva-vos à la comparaison para a comparação avec le passé, com o passado, avec hier, com ontem, avec les autres frères et sœurs. com os outros irmãos e irmãs. Elle a besoin de comparaison. Ela precisa de fazer comparações. Elle a besoin Ela precisa d'être mesurée, de ser medida, sous-pesée. pesada. L'esprit ne connaît rien de O tout ça. espírito não conhece nada disso. Alors oui, aujourd'hui, Então, hoje, sim, si vous vous éloignez de l'instant se présent, vocês se afastam do momento presente, que ce soit ou seja, par des pensées, com pensamentos, par des souffrances pelo sofrimento, venant de votre passé, vindo do vosso passado, cela représente un obstacle isso representa um obstáculo à Agapé. para a HP. La seule vérité, et Abba vous l'a dit, A única verdade, e Abba disse-vos, c'est l'instant é présent. o momento presente. C'est ik et nunc. É ik e nunc. Tout le reste E todo o resto ne peut que vous détourner só vos pode desviar et vous éloigner de la vos vérité. afastar da verdade. Quoi que vous en pensiez Quer que pensem, et quoi que vous en ou viviez, quer que vocês vivam, il n'y a aucune liberté, não há nenhuma liberdade, aussi bien dans ce corps tanto neste corpo que dans l'âme. que na alma. La liberté est l'esprit de vérité, A liberdade é o espírito da verdade, le paraclète. o paracleto. Accepter cela, c'est déjà le vivre Aceitar isso é, C'est se já débarrasser. estar a vivê-lo, é desembaraçar-se facilement facilmente du poids de tout passé, do peso do passado, afin que l'instant présent fins que o momento presente soit dépourvu, dénué, esteja desprovido de nuvens et de tout concept, e de todos os conceitos, de toute mémoire, de todas as memórias, de toute histoire. de todas as histórias. Vous mettre dans cette posture, dans ce Porem-se nesta positionnement postura, nesta posição de la pensée do pensamento, de votre corps, do vosso corpo, c'est ce qu'on appelle le silence, é o que se chama o silêncio. permet d'accueillir Permite acolher a l'information informação du temps do zéro, tempo zero, qui est l'alpha et l'oméga. que é ao mesmo tempo o Mais alfa tant e o que vous ômega. êtes Mas enquanto estão Intéressé interessados par hier, por ontem, ou si hier semble vous je posséder dans le présent, si, je n'ai pas compris. si hier semble vous Se ontem, posséder dans se le ontem présent, parece-vos possuir pelo presente, vous ne pouvez pas vivre la totalité. não podem viver a totalidade De la vérité da verdade absolue. absoluta. L'âme A alma est un frein, é um freio, un obstacle um obstáculo à l'esprit. ao espírito. Il n'y a que sa dissolution Só a sua dissolução qui vous fait vivre l'esprit de que vos vérité, faz viver o espírito da verdade, l'esprit du o soleil, espírito do sol, le cœur des o anges coração o cor dos anjos, et la liberté des e Nolwaden a liberdade da Enol Aden, ou encore de Faham. ou ainda de Faham. Les histoires que As vous histórias vivez que aujourd'hui vocês vivem hoje sont toutes faites estão todas feitas grâce à l'intelligence de la graças à lumière inteligência da luz pour vous éviter para vos evitar de nourrir le passé, de alimentar o passado, de nourrir de les alimentar os souffrances, sofrimentos, indépendamment de votre volonté. independentemente da vossa vida. Vous n'avez pas d'autre Vocês possibilité não têm outras possibilidades que de vous installer en que de totalité vos instalar na totalidade dans l'instant no présent, momento presente,
quoi que vous susurre o que é que vos ou vous diga, chuchote votre mental vos diga o vosso mental ou votre âme, ou a vossa alma, ce n'est pas vrai. não é verdade. Il n'y a aucune liberté Não há là-dedans. nenhuma liberdade dentro disso. Il n'y a que souffrance. Só há sofrimento, Il n'y a que histoire. só há histórias Il n'y a que distance. e distância. L'évidence ne sera jamais là-dedans. A evidência nunca estará dentro C'est disso. ça la tromperie universelle O engano universal de la da création criação et de l'enfermement de ce monde. e da prisão deste mundo. Il vous faut, comme ça a été expliqué, mais pendant Precisam, des como já années, vos foi explicado durante muitos anos, redevenir comme un enfant, tornarem-se como uma criança, totalement présent totalmente presente, dans l'ici et no maintenant. aqui e agora. Comme l'a dit Bidi, Como disse Bidi, il n'y a aucun effort não à há nenhum faire. esforço a fazer. Et que tant que vous croyez devoir faire Enquanto un effort, pensarem que têm que fazer um esforço, cela ne concerne que l'âme et la personne isso não concerne nada mais que a alma e a pessoa. et ne fait que vous détourner de la E vérité só vos desvia da verdade et de la joie. e da alegria. Il n'y a aucune joie dans le passé. Não há nenhuma alegria no passado. Il n'y a que des poids dans Só hier. pesos no ontem. Il n'y a que des chimères dans demain, Só quimeras no amanhã. des rêves. Sonhos. Vous êtes antérieur même au rêveur, Vocês são anteriores ao sonhador. comme dirait Bidi, Como diria Bidi au Abba. ou Abba. Le seul effort, si on peut dire, O único esforço, se assim se pode dizer, se situe au niveau de toutes les composantes situa-se ao nível de todos os componentes de votre présence da vossa ici sur presença cette aqui, terre, nesta terra, qui est orientée, que está orientada, focalisée focalizada sur l'instant présent. no momento presente. Parce que le silence est dans l'instant O présent silêncio está no momento presente. et la vérité aussi, E a verdade também. et nulle part ailleurs. E em nenhum sítio mais. Tout le reste ne sont que des mensonges. O resto são só mentiras. Et vous avez tous E vocês ici sur sabem cette todos, terre nesta terra, la même possibilité pour le vivre. que têm a mesma possibilidade para viver. Comme l'a dit Abba, Como disse Abba, il vous suffit d'accepter, basta-vos d'accueillir aceitar e acolher et de ne vous poser aucune question e não se sur quoi que ce perguntarem soit nada sobre o que quer que seja, concernant qui vous êtes. concernindo quem sois. Gardez les questions pour les aspects pratiques de votre Guardem as vie, perguntas para os aspectos práticos da vossa vida, pour le quotidien, para o cotidiano, pour résoudre ce qu'il y a à résoudre. para resolver o que há para resolver. Mais l'esprit n'a que faire de cela. Mas o espírito não precisa de nada Et c'est disso. l'esprit que vous êtes. E é o espírito que vocês são. Vous êtes antérieur à tout. Vocês são anteriores a tudo. Et c'est ça, agapé. E é isso, HP. C'est se souvenir, É se lembrar, se rappeler se lembrarem, relembrarem de cet oubli. deste esquecimento. C'est pour ça que ça a été appelé, c'est toujours É por isso que appelé foi chamado e le é réveil sempre du chamado rêve. o despertar do sonho. quelle que soit la terminologie que vous Qualquer que mettez seja derrière. a terminologia que ponho atrás disso, C'est toujours le même mécanisme. é sempre o mesmo mecanismo. C'est à vous de vérifier cela par Pertence vous-même. a vocês de verificarem isso por Ce vocês n'est pas une próprios. question d'énergie, Não é uma questão de energia, ce n'est pas une question de montée vibratoire, não é uma questão de subida vibratória, ce n'est pas une question de vision, não é uma questão de visões, ni même de perception, nem mesmo de percepções, mais simplement mas simplesmente d'accepter. de aceitar. C'est les meilleurs mots. São as melhores palavras. Je n'en ai pas de meilleurs. Não tem melhores. Bien sûr, quand j'étais incarné, Com certeza, quando eu estava encarnado, l'ultime vérité ne pouvait être a que última pressentie. verdade só podia ser pressentida. Et très jeune d'ailleurs, E muito jovem, além après ma disso, fusion avec le soleil. depois da minha fusão com o Sol, J'ai toujours dit à cette époque eu disse sempre naquela época qu'il y avait quelque chose que après havia ça, qualquer coisa depois disso, mais que le moment n'était pas mas que venu. o momento ainda não tinha chegado. Nous étions encore, nous tous, Ainda même estávamos, Melchisedec, nós todos mesmo, os Melquisedeques, quelque part soumis au temps, alguns, quelque part, à l'histoire. alguns na história, Seul Bidi, só Bidi, qui a vécu la que vérité, viveu a verdade, a échappé escapou à toute histoire. a toda a história. E, a Et todas c'est pour as ça qu'il est histórias. E é por intervenu isso que ele interviu
à la fin de l'histoire que nous vous avons no racontée, fim da história que nós vos contamos, afin de vous révéler l'ultime vérité et a l'unique fim de vérité. vos revelar a última e a única verdade. C'est quelque chose que vous devez vous prouver É à alguma vous-même, coisa que vocês têm que se provar a vocês próprios, mais ça ne sera jamais un travail. mas nunca será um trabalho. Ça ne sera jamais une discipline Nunca au será sens spirituel. uma disciplina no sentido espiritual. Vous pouvez méditer Vocês pendant podem des années, meditar durante anos et jamais vous ne trouverez la e vérité. nunca encontrarão a verdade. Vous pourrez trouver la paix de la Poderão personne, encontrar a paz da pessoa, vous pourrez éclairer votre poderão personne, esclarecer a vossa pessoa, votre âme. a vossa alma, C'est du développement a personnel. do desenvolvimento pessoal. Mais je vous rappelle qu'il n'y a Mas eu lembro-vos que personne, não há ninguém, não existe ninguém, à part les rêveurs, a não ser os sonhadores, qui ont cru que le rêve était que réel, julgaram que o sonho era real. parce que nous avions tous oublié, Porque nós esquecemos todos et qu'il n'existait aucune e que possibilité. não existia nenhuma possibilidade. Regardez le Christ, Olhem o Cristo, il est réel ele é real dans l'histoire. na história. Il a bien dit, moi et mon Ele Père sommes disse un. que eu e o meu pai somos um. C'était la première étape. Foi a primeira etapa. Et la dernière étape, E a última etapa, moi et le Père, eu e o pai, c'est la même chose. é a mesma coisa. Il n'y a pas de distance. Não há distância. C'est quand vous réalisez Quando cela vocês realizam isso, que vous échappez que vocês escapam à tous les a conditionnements, todos os condicionamentos, à toutes les habitudes a todos os hábitos de l'âme da alma en incarnation. na encarnação, Et aussi que vous mettez também fin, quando põem fim, sans décider quoi que ce soit, sem decidir o que quer que seja, à l'illusion de la conscience. à ilusão da consciência. Ce que je veux dire par O que eu là, quero dizer por isso c'est que la conscience ne peut pas être é que a éternelle. consciência não pode ser eterna. Seule la vérité Só est a verdade é éternelle. eterna. Et cette vérité n'a que faire des histoires, E esta verdade não tem nada, Des não mondes. se importa das histórias nem dos mundos, des formes, das formas, des couleurs. das cores. C'est le temps zéro. É o tempo zero. Réellement et concrètement, Realmente e concretamente, aujourd'hui, hoje, vous avez tous, vocês têm todos, quel que soit qualquer que sejam, votre point de vue de o départ, vosso ponto de vista de partida, la même a possibilité, mesma possibilidade, la même a mesma capacité capacidade d'être la vérité. de serem a verdade. Vous voyez? Estão a ver? Et je sais que vous avez de Eu plus sei en que plus vocês têm cada vez mais de frères et de sœurs irmãos e incarnés irmãos encarnados qui vous disent la même que chose. dizem a mesma coisa. Au-delà de toute histoire, Além de todas as histórias, de tout de conditionnement, todos os condicionamentos, ils vous disent quoi? Agapé. e dizem-vos o quê? Ou alors Dizem-vos o quê? HP. ils sont dans le silence Ou de então l'accueil. estão no silêncio do acolho. Ils n'ont plus rien à démontrer. Não têm mais nada de desmontrar. Ils n'ont rien à E prouver. não têm nada a provar. Ils n'ont plus personne à essayer de E não convaincre, tem de mais séduire. ninguém que tentar convencer ou seduzir. Autrement dit, la vérité se suffit à elle-même. De outra maneira, quer dizer que a verdade chega-se a ela própria. Mais comment voulez-vous être vrai, Como é que vocês querem ser verdadeiros? vivre la vérité que viver a vous verdade. êtes, si vous Se continuez à vocês nourrir continuam a alimentar les cauchemars du passé? os pesadelos do passado, Ils ne vous affectent dans le présent ele não vos afeta no presente, uniquement parce que vous y unicamente croyez. porque eles afetam-vos no presente porque unicamente vocês acreditam nisso. Ça veut dire que quelque part, Isso quer dizer que alguns, si vous ne vivez pas se vocês não agapé viverem pour l'instant, HP, pelo momento, tout est parfait. tudo já é perfeito. Et ça veut dire aussi Isso quer dizer também que quelque part encore, que alguns, vous croyez être cette histoire, vocês pensam ser esta história, cette forme, esta forma, ou faire partie de ce monde. ou fazer parte deste mundo. C'est tout. É só. Vous n'avez à lutter contre rien. Vocês não têm que lutar contra nada. Vous n'avez à vous opposer à rien. Não têm que se opor a nada. Et surtout pas vous opposer à l'illusion. E, sobretudo, se À ce qui oporem à passe. ilusão, ao que passa. Sinon, vous nourrissez cette Se não illusion. estão a alimentar esta ilusão, Il n'y a pas d'issue, não há saída. si ce n'est dans ici et A maintenant, não ser no aqui e agora. dans le cœur du cœur, No coração do coração. où il n'y a pas de place pour une histoire, Onde não há lugar para nenhuma história. pour des émotions, Para emoções.
est pour un devenir e quelconque. para um futuro qualquer. La vraie joie, elle est A nue. verdadeira alegria é nua. Vous ne la trouverez que dans l'instant présent, Vocês só encontrarão no momento presente, là où vous disparaissez, onde desaparecem, là où il n'y a personne. aí onde não há ninguém. Tout le reste ne sont que des ruses, Todo o resto são só manhas, non pas de vous, não de vocês, mais de l'histoire de l'enfermement mas da história da prisão et aussi de l'histoire du rêve de la e création. também da história do sonho da criação. Il n'y a rien à prouver, Não há nada a provar il n'y a rien à e não há démontrer. nada a demonstrar. Ce n'est pas une équation Não é mathématique, uma equação matemática, puisque ce n'est pas de ce monde, porque não é nada daqui deste mundo. et qu'aucune loi de ce monde E que nenhuma lei deste mundo ne pourra jamais l'expliquer. nunca poderá explicar. Acceptez que tout est faux Aceitem que tudo é falso et vous vivrez la e vérité. viverão a verdade. Il n'y a rien à fuir, Não há nada para fugir. il n'y a pas de conditions Não há condições privilégiées ou privilegiadas ou particulières particulares pour le vivre. para o viver. Il n'y a pas de différence d'âge, de Não há sexe, diferenças de idade, de sexo, des conditions de santé, condições de saúde, affectives ou autres. afetivas ou outras. La vérité est totalement indépendante de A cela. verdade é completamente e totalmente independente disso. Vérifiez, vérifiez, Verifiquem. vivez-le. Verifiquem-no e vivam-no. C'est ce que j'ai dit. Foi o que eu disse. À l'époque, je disais la peur ou l'amour, Naquele tempo eu dizia Mas vous avez o medo bien ou o vu. amor, mas vocês viram que depuis de nombreux mois, já há muitos meses nous avions changé l'expression. nós mudamos a expressão. C'était l'amour ou la Era souffrance, o amor ou o sofrimento, tout en sachant qu'il y a très peu de distance sabendo sempre que há muita pouca diferença a entre la distância souffrance et l'amour. entre a distância entre o Et que dans certaines sofrimento e o amor. situations, E que em certas situações la souffrance de quelque o nature que sofrimento ce de soit qualquer natureza que seja va vous permettre vai justement vos de permitir lâcher precisamente de largar vos dernières croyances, as vossas últimas crenças, vos derniers espoirs dans quelque as futur que vossas ce soit. últimas esperanças em qualquer futuro que seja. Et le paradoxe, c'est que si O vous le paradoxo vivez, é que se o vivem, c'est que ça va vous rendre disponible vai-vos deixar disponíveis pour vivre le rêve para avec viver facilité. o sonho com facilidade. Justement parce que vous Precisamente vivez que porque c'est un vocês rêve. vivem que é um sonho. À ce moment-là, vous n'êtes plus impliqué. E a partir daí já não estão mais Et implicados. c'est l'intelligence de la A lumière inteligência da luz qui dirige le que rêve dirige o sonho afin que para que celui-ci este permette le réveil. permita o acordar, o despertar. Vous êtes dans l'accueil, Vocês estão no acolho il n'y a plus de résistance. e não há mais resistências. C'est ça l'état agapé. É isso o estado HP. C'est bien plus que des processus d'expansion É de muito conscience. mais que os processos de expansão de consciência. C'est bien plus que des montées É vibratoires. muito mais que as subidas vibratórias. C'est bien plus que les visions É muito mais ou les que perceptions. as visões ou as percepções. C'est l'ultime vérité. É a última verdade. Il n'y en a pas d'autre. Não há outra. Tout le reste aujourd'hui, Todo o resto hoje, dans les circonstances particulières nas de la Terre, circunstâncias particulares da Terra, ne représente que des obstacles, des freins, só representam obstáculos e travões, des leurs iscos, auxquels vous adhérez encore aos quelque quais part. vocês ainda aderam. Mais quand je dis vous là, ce Quando n'est eu pas digo- vous en tant qu'esprit, Não são vocês como espírito, mais vous en tant que personne mas incarnée. vocês como pessoas encarnadas. L'évidence, c'est quelque chose qui A s'accueille, evidência é qualquer coisa que se acolhe. qui ne peut pas se démontrer ou Não se pode s'expliquer demonstrar par l'intellect, ou explicar pelo intelecto, par les mots pelas palavras et par les vibrations. e pelas vibrações. Le temps zéro n'a pas besoin Tempo zero d'énergie. Não precisa. N'a pas besoin de. Énergie. Le temps zéro n'a pas besoin de temps. O tempo zero não precisa de tempo. Le temps zéro, en quelque sorte, n'attend que vous. O tempo zero, de qualquer maneira, só espera Mais por vous ne vocês. pouvez rien emporter de ce Mas não monde. podem levar nada deste mundo. Comme lorsque nous mourions au Como sein de la quando nós matrice, morríamos nesta matriz, nous ne pouvions emporter ni nós não vêtements, ni podíamos maisons, levar ni argent. nem fatos, nem casas, nem De la même façon da pour mesma l'esprit, maneira que para o espírito. vous ne pouvez emporter Vocês aucune não podem histoire, levar nenhuma história, aucune joie, nenhuma alegria, aucune souffrance, nenhum sofrimento, aucun scénario. nenhum cenário.
C'est quelque chose qui est à vivre é alguma coisa que tem que viver et qui peut être vécu par n'importe qui. e que pode ser vivida por qualquer pessoa. En résumé, on peut dire Em que c'est resumo, seulement podemos dizer les résistances des habitudes, que as resistências e os des hábitos, croyances, as crenças, que vous nommeriez conscientes ou vocês inconscientes, chamariam conscientes ou ne inconscientes, changent rien. não muda nada. Être disponible Estar disponível pour la vérité, para a verdade, c'est demeurer dans ce silence é ficar intérieur. neste silêncio interior. Je ne parle pas seulement Eu não des faço silences só des mots os silêncios das palavras, ou d'avoir les yeux ter fermés. os olhos fechados. Ce silence-là est un silence Este extérieur. silêncio é um silêncio exterior. Celui qui est dans le silence Aquele que está intérieur no silêncio interior ne peut pas être dérangé não pode ser incomodado par le bruit, par les pelo visions, barulho, pelas visões, par les perceptions. pelas percepções. C'est une grande différence. É uma grande diferença. Quand nous parlons de silence, Quando nós falamos de silêncio, nous ne parlons pas de faire silence de vos nós mots. não estamos a dizer que tem ou que de fazer méditer. silêncio das palavras. Le silence, c'est l'accueil. O silêncio é o acolho. Le silence, c'est l'acceptation. O silêncio é a aceitação. Le silence, c'est le temps zéro. O silêncio é o tempo zero. Quand vous êtes oméga Quando são ômega, et quand vous vous quando apercevez vocês se percebem que c'est la même chose que que é a mesma coisa alpha, comme que dirait alfa, Abba. como dizia Abba, Vous voyez? estão a ver? Allez, nous poursuivons. Então, Autre question, s'il continuamos. vous plaît. Mais perguntas. E terminando esta pergunta, En terminant cette question, ah, o que é que deveremos de fazer qu'est-ce qu'on pourrait faire quando alguém vem desabafar quand quelqu'un vient se partager, parler connosco o seu passado? avec nous sur son passé? E o que é que podemos fazer Qu'est-ce qu'on peut faire quando ficamos com cólera quand nous restons avec de la rage e começamos a deitar para fora et nous commençons à jeter à l'extérieur tudo o que perturba? tout ce qui nous dérange? Querido avô, Cher grand-père, muito obrigada merci beaucoup pelo seu amor, par votre amour, pela infinita par paciência l'infinite patience e a todos que estão et à tous ceux qui sont consigo. avec vous. Nous savons tous, Nós sabemos todos, et même les frères et sœurs incarnés qui até os vivent à irmãos e Agapé, irmãs encarnados em que le HQ, passé, que o passado, ne serait-ce que l'instant passé, quanto mais não seja que o vous momento suit à la passado, trace, sans même parler des blessures. sem mesmo falar das feridas, Là aussi, aí também, quand quelqu'un vient vous parler de quando son alguém passé, vos vem falar do passado, do seu passado, accueillez, acolham. et vous allez manger son passé E par vocês vão l'accueil. comer o passado n'avez pas dele pelo besoin acolho. Não precisam De lui dire lhe dizer en réaction que ça sert à rien, que não serve de nada, que tout ça n'existe que pas. tudo isso não existe. Parce que pour lui, ça existe Para- vraiment, il en souffre dans para le ele présent. isso existe, ele sofre. Accueillez-le totalement. Acolham-no completamente. Placez-vous, je dirais, dans cette posture d'accueil et d'amour Situem-se nessa posição de acolhimento qui va de amor, traverser que toutes vai ces atravessar illusions. todas as suas ilusões. Il n'y a pas besoin de mots, Não precisam de palavras. il n'y a pas des points de vue à Não há défendre pontos de vista a defender. ou d'éléments de Ou justification elementos à de donner. justificação a dar. Soyez simplement dans l'accueil Estejam inconditionnel. simplesmente no acolho incondicional. Et vous constaterez que cet Constatarão accueil que este acolho va consumer par le feu du vai cœur consumir pelo fogo do coração aussi bien ses mémoires tanto as suas memórias que ses souffrances du que os passé. seus sofrimentos do passado. Mais il ne servirait à rien de dire à Mas ce não frère ou à cette serviria de sœur nada de dizer a este irmão ou a esta irmã qu'il n'est pas son passé, qu'il n'est pas ses que mémoires, ele não é o seu passado nem as suas memórias. parce que vous allez le faire entrer ce moment-là Porque ainda o vão fazer entrar nesse momento, dans le mental, no mental, dans la na confrontation. confrontação. La lumière ne confronte rien. A luz não confronta nada. Elle accueille et Ela elle acolhe consume e consome dans le feu de l'amour. no fogo do amor. C'est ce que vous êtes. É o que sois. Prenez cette personne dans vos bras. Ponham essa pessoa nos vossos braços. Écoutez Abracem-na ce qu'elle a à vous e dire ouçam o que ela tem para vos dizer. et mangez tout cela, si je peux dire. Comam isso tudo, se assim posso dizer. Absorbez tout ce qu'elle vous livre, Absorvam tudo o que ela qui pode est dizer, illusoire. que é ilusório. Mais si par exemple, comme Mais c'est pour posé dans exemple, la question, Como
puseste essa pergunta. Vous avez Vocês un têm frère ou une sœur qui vient irmão, vous parler de uma son irmã que passé. vem falar do seu passado. Et si vous êtes en rage, Se vocês estão com raiva, vous êtes vous aussi dans le passé. vocês estão também no passado. Parce que dans l'instant présent, il ne peut No pas y momento avoir de presente, não rage, pode haver raiva, il ne peut pas y avoir des confrontations, não d'opposition, pode haver confrontos nem oposições, mais uniquement mas unicamente accueillir ce qui est. acolher o que é. Ne vous souciez pas du Não se reste. preocupem com o resto. Sans ça, vous rentrez dans le jeu de Sem l'autre isso, vocês estão a entrar no jogo do outro. et effectivement, ça vous éloigne Efetivamente, de la isso vérité afasta-vos da verdade. et ça peut mettre en colère. E pode dar raiva. Et surtout, ça ne résout E, rien. sobretudo, não resolve nada. Soyez dans l'accueil, c'est tout. Fiquem no acolho e é só. Ça aussi, nous vous l'avons Isso répété também depuis de nombreux já o mois. repetimos já há muitos anos. Accueillez ce qui est. Acolham o que é C'est ça la transformation. e o que está. É isso tudo a transformação. Ce n'est pas vouloir s'opposer, Não é querer opor-se, réagir ou reagir, ou résoudre. ou resolver. C'est des fausses résolutions. São falsas resoluções. La seule vraie A résolution, única verdadeira resolução c'est tout accueillir avec le même é amour, acolher tudo com o mesmo amor, sans faire de sem différence, fazer diferenças, sans vouloir expliquer, sem querer explicar, sans vouloir justifier sem quoi que ce querer soit. justificar o que quer que seja. C'est aussi ça l'état É naturel. isso também o estado natural. Et c'est comme ça que vous êtes libre. E é assim que vocês se tornam livres. Aucune autre situation ne vous Nenhuma rendra outra libre. situação. Bien au contraire. Ao contrário. Aujourd'hui, elle vous renforcera dans la souffrance. Hoje ela vai vos tornar mais fortes. No Mais je vous sofrimento. rappelle que la Mas lembra-vos souffrance que o sofrimento conduit aussi à conduz l'amour. também ao amor. Mais ce n'est pas la peine de souffrir Mas plus longtemps. não vale a pena sofrer mais que isso. Arrêtez de nourrir les chimères, Parem de alimentar Les rêves. os sonhos. arrêtez de nourrir le passé, quel qu'il Parem de soit. alimentar os sonhos. Et O j'entends passado, par quer que passé, seja. Eu entendo por Pas passado, seulement les vies passées, les não só mémoires as de vidas l'enfance, passadas, mais simplement hier, mas simplesmente ontem. l'instant précédent. O momento precedente, Il n'existe plus. ele também já não existe. C'est comme ça que vous réalisez É assim que vocês realizam l'être et le non-être. o ser e o não ser. C'est là, au cœur du cœur, É aí, no coração do coração, que se situe que se la encontra félicité, a felicidade, la a béatitude beatitude et l'éclairage total e o esclarecimento de total ce qui est do que é et de ce que vous êtes. e do que sois. Tout le reste ne sont que des enfantillages, Todo o resto não são nada mais que brincadeiras, des obstacles, criancices, obstáculos, des limites. limites. Vous êtes illimité. Vocês são ilimitados. Ça ne nécessite pas autre chose que de le vivre. Isso não necessita mais nada que de viver. Et même si vous avez un vocabulaire très riche, E mesmo se têm um vocabulário muito rico, vous ne pourrez jamais l'expliquer, nunca o poderão explicar, mais simplement mas exprimer simplesmente expressar par la poésie, pela par des mots poesia, simples, pelos, cet état de fait. este estado de fato. Vous voyez? Estão a ver? Quand on vous a dit que Quando vos agapé disseram est que évidence, HP é evidência, légèreté, ligeireza, plénitude et vide, plenitude e vida, ce sont des faibles mots, même são pour ceux qui le palavras vivent, fracas mesmo para aqueles que o parce que vivem, c'est d'une évidence telle porque é de uma evidência tal que vous n'êtes pas transformé, que vocês não estão transformados. vous avez réellement disparu. Vocês realmente Vous ne desapareceram. vivez plus votre vie, Já não vivem mais a vossa vida, mais vous vivez la vie. mas vocês vivem a vida. C'est pas la même chose. Ah, não é a mesma coisa. Autre question. Outra pergunta. Há mais de 10 anos Il y a plus de 10 ans que vejo que je vois canalizações Canalisation a anunciar que o evento qui annonce que l'événement vai acontecer em breve va arriver brièvement e nada. et rien. Celui qui dit rien ne vit pas l'événement. Il est là, l'événement. Nous vous l'avons dit depuis O acontecimento está aqui. des mois. Já há meses que vos andamos a dizer isso. Demandez à ceux qui vivent agapé Perguntem àqueles que vivem HP s'ils ne vivent pas l'événement. se não vivem o Donc quand il dit acontecimento. qu'il n'y a rien, Portanto, quando dizem que não há ça nada, veut dire encore que tu es dans l'attente quer dizer que ainda estás a esperar
d'un événement extérieur. Acontecimento exterior. Mais aujourd'hui, c'est vraiment de mauvaise foi de dire Mas qu'il n'y a hoje rien. é de má fé dizer que não há nada. Si vous ne voyez pas ce qui se passe Se dehors, vocês não veem o que se passa cá fora, à tous les niveaux. a todos os níveis, Mais ceux qui vivent agapé déjà mas aqueles que vivem já sont HP, l'événement. são o acontecimento. Le ciel ne pourra que se conformer, O céu, não poderá mais que se conformar, comme je l'ai dit, como eu disse, à l'événement intérieur. ao acontecimento interior. Seul celui qui est tourné vers Só l'extérieur aquele que está virado para o exterior et qui espère e que espera un événement o extérieur acontecimento exterior pour disparaître, para desaparecer, pour vivre la joie, para viver a alegria, s'en éloigne. afasta-se. Et quand j'entends ce genre de questions, E quando eu ouço este género de perguntas, c'est encore quelqu'un qui attend ainda é alguém que está à espera un sauveur ou un um événement salvador, um extérieur acontecimento exterior pour mettre fin à para, son para malaise. pôr fim ao seu mal-estar. Celui qui dit qu'il n'y a pas d'événement Aquele que diz que não há acontecimento n'a pas regardé les nouvelles não olhou para as notícias et n'a pas non plus regardé e en também son cœur. não olhou para o coração dele. Parce que dire que ça fait des années que l'événement est annoncé, oui, Porque dizer que já há muitos anos que o acontecimento foi anunciado, sim, mais je dirais la même chose pour le Christ. mas eu diria a mesma coisa para o Cristo. Il est venu il y a 2000 ans Ele veio há 2000 anos et il n'a rien changé. e não mudou nada. On attend toujours. Ainda estamos à espera. Mais le Christ avait bien dit Mas o Cristo disse muito bem qu'il ne venait pas apporter la paix, que ele não vinha trazer a paz, mais la guerre contre l'illusion. a guerra contra a ilusão. Et il y en a toujours qui vivent rien. E ainda há muitos que não vivem nada. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, un frère ou une sœur qui vous dit Hoje que irmão qu'il n'y a uma pas irmã d'événement diz que não et há qu'il ne se passe acontecimento rien, e que não se passa nada, c'est bien évidemment quelqu'un qui n'est que dans sa tête é evidentemente alguém que está só dentro da sua cabeça et qui attend encore quelque chose à e l'extérieur. que ainda está à espera de alguma coisa do exterior. Alors que quel que soit l'événement Enquanto réel qualquer que extérieur seja o movimento real exterior qui se déploie de partout sur la terre, e que se vê desenrolar em todos os lugares da Terra, l'événement le plus important est intérieur. o acontecimento mais importante está no interior. Le temps n'existe pas. O tempo não existe. Mais tant que vous êtes une personne et Mas seulement enquanto une são uma personne, pessoa e simplesmente uma pessoa, vous êtes soumis au temps, estão submetidos ao tempo, à l'impatience, à l'impatience, à impaciência, à l'espoir ou au à désespoir. esperança ou à desesperança. Ces mots-là ne veulent rien dire pour le Essas frère qui est palavras não libre. querem dizer nada. Il n'attend rien, Ele não espera nada. même si bien sûr la curiosité Mesmo se a curiosidade de certains de ses frères leur montre destes irmãos que le plan se déroule à la perfection. mostra-lhes que o plano desenrola-se perfeitamente. J'ai déjà eu l'occasion Já tive a d'expliquer, ocasião de explicar, et je le redis e aujourd'hui, torno a dizer hoje, plus il y a du temps quanto mais há tempo qui s'écoule dans que l'histoire, passa maintenant, na história agora, plus vous avez des mais possibilités vocês têm possibilidades de vivre la de vérité viver a verdade, et de passer l'événement extérieur passar ao acontecimento exterior, sans aucune sem nenhuma difficulté dificuldade de quelque nature de que ce qualquer soit. natureza que seja. J'invite donc ce frère et E, cette portanto, sœur convido este irmão ou irmã, à plutôt se regarder à l'intérieur plutôt que d'attendre un Antes- événement extérieur. antes de mais nada, olhar para dentro dele, em vez de estar à espera do acontecimento exterior. Parce qu'il y a quelqu'un, un frère ou une sœur qui Porque dit alguém, ça aujourd'hui irmão ou uma irmã que diz isso hoje, est bien évidemment encore inscrit dans un scénario et une está histoire. evidente que ainda está escrito num cenário e numa Mais história. certes, quelque part, un besoin de fuir ce monde. Em algum sítio precisa de fugir este mundo. Et donc d'un frère ou d'une sœur qui n'est pas dans l'instant présent, Portanto, irmão ou de uma irmã que não está no momento presente, mais qui erre dans son mental, mas que erra no seu mental, dans des em projections projeções de l'histoire. da história. Le principal événement est intérieur, O principal Vous acontecimento êtes é l'événement. interior. Vocês são fenómenos particuliers, particulares qui viendront éclairer que virão a esclarecer sa soumission à la a souffrance, sua submissão ao sofrimento, sa soumission au temps a sua submissão ao tempo et sa soumission à l'histoire. e a submissão à história. Aujourd'hui, c'est Hoje. de plus en plus évident Está cada vez mais evidente au sein de l'humanité. na humanidade. Vous avez des frères et des sœurs qui Vocês attendent le têm Messie, irmãos e irmãs que estão à espera do Messias, d'autres qui attendent le Outras. retour du que Christ, estão à espera do retorno do Cristo, ou encore la visibilité de Nibiru. ou então a visibilidade de Nibiru.
ou les trompettes. ou as trompetas, Mais ce n'est pas ça qui va résoudre leurs problèmes. mas não é isso que vai resolver o problema deles. Au contraire, Ao contrário, ça va venir les consumer dans leur illusion vai vir consumi-los na ilusão d'être deles, attachés à leur estarem personne, apegados à pessoa deles, à leur mental, ao seu mental, à une histoire ou à une a uma date. história, a uma data. Dans Agapé, il n'y a pas de E date. não há, em HP não há data. Il y a le jeu des énergies, Há as energias, il y a le jeu du cosmos. há o jogo do cosmos. Et si vous êtes attentif Eles estão atentivos, à tous les niveaux, atentos a todos os níveis. vous êtes obligé de São constater obrigados em constatar. qu'il existe des Existe. bouleversements Existem acontecimentos énormes enormes en ce moment même neste sur la momento Terre. mesmo na Terra. Ce n'est pas parce que dans l'endroit où vous Non, ouais. vivez, il ne se passe rien, Não quer dizer que no sítio onde vocês moram que não se passa nada, qu'il ne se passe rien não se ailleurs. passa nada noutro sítio. Ce genre de questions montre Este género de effectivement perguntas mostra efetivamente une soumission uma totale submissão total au temps qui ao passe, tempo que passa. et donc une erreur de E, positionnement. portanto, erro de posicionamento. L'événement, il est annoncé O depuis acontecimento toujours está anunciado já há muito tempo par le Christ pelo lui-même, Cristo, ele próprio, et que représente 2000 ans e que representa 2000 anos par rapport à ce temps faux em relação a este tempo falso des plus de 300 000 ans. de mais de 300 mil anos. Soyez logiques, Sejam lógicos. le temps humain O tempo humano n'a rien à voir avec le não temps tem même nada a ver com o au tempo, niveau cosmique. mesmo ao nível cósmico. Et en définitive, il n'y a pas de E, em temps. definitivo, não há tempo. Tout se déroule en même temps. Tudo se desenrola ao mesmo tempo. Mais ça, vous ne pouvez pas le Mas concevoir, isso não podem conceber, ni même l'accepter. nem mesmo aceitar. Vous ne pouvez que le découvrir Só et le podem vivre. descobrir e viver. Tout le reste est faux. Todo o resto é falso. Et bien évidemment, aujourd'hui, Evidentemente que hoje, avec les innombrables frères et sœurs qui vivent agapé, com muitos irmãos e irmãs que vivem HP, il est clair está claro, qu'un nombre de frères et sœurs ne le vivent pas muitos irmãos e irmãs não o vivem, parce qu'ils sont encore dans porque l'attente, ainda estão à espera. une attente extérieure Uma espera exterior qui se déroule sur l'écran que de se l'histoire, desenrole no ecrã da história, plutôt que d'être centré sur ce qui se passe antes de estarem centrados no que se passa, à l'endroit où il ne se passe no rien, lugar onde não se passa nada, au cœur du cœur et no au coração temps do zéro. coração e no tempo zero. Et ça va devenir de plus en E plus vai se tornar cada vez visible. mais visível. C'est pour ça que nous avons dit É por isso que nós et que vous dissemos vivez l'amour ou la e souffrance. que eu vos dizia o amor ou o sofrimento. Il n'y a que l'amour qui est évidence. Só o amor é que é evidência. Tout le reste est question. Todo o resto são perguntas. Tout le reste est questionnement. Todo o resto são perguntas. Et tout le reste est illusion. E todo o resto é ilusão. Et les réflexions du genre, E oui, as, mais e as reflexões do il faut do bien estilo, travailler, il sim, faut bien nós temos que nourrir sa trabalhar, famille, temos que alimentar a nossa família. ne représentent pas Não des arguments, representa, argumentos, mais uniquement des peurs. mas unicamente L'amour medos. n'a que faire O amor não tem nada a fazer com isso. de quoi que ce Do que soit quer de que ce seja monde. deste mundo. Et c'est justement ça qui vous rend É libre dans ce monde, precisamente isso que os torna livres neste mundo. et rien d'autre. E nada mais. Autre question. Outra pergunta. Temos aqui um pedido, Nous avons une demande. não sei se é possível, Je ne sais pas si c'est possible. acalmar o coração da pessoa. Calmer le cœur de la personne. Tem um filho com trissomia 21 Elle a un fils avec trisomie 21 e que neste momento está numa fase et qu'en ce moment, il est dans une phase que já nem quer sair de casa. qui ne veut plus sortir de la maison. Há alguma coisa que o vovô possa dizer para que- acalmar o coração desta irmã? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour calmer le cœur de cette sœur? Mais je ne peux ni rien dire ni faire. Eu não posso dizer nem fazer Il nada. faut là aussi accepter Aí também é preciso que, aceitar. je ne sais pas si c'est une personne ou un enfant qui est trisomique, Oui, c'est peu l'enfant. importe ce frère ou cette sœur trisomique qui est enfermé, Este irmão e esta irmã, ou irmã trisómica que está fechado, ne cherchez pas à jouer les sauveurs. não está à procura de brincar aos salvadores. Dans Agapé aussi, vous Em voyez HP, clairement, vocês também veem claramente réellement, e realmente que chaque chose est exactement que à sa cada place. coisa está exatamente no seu lugar.
Ne cherchez pas à sauver Não procurem salvar ou à rendre l'autre conforme à ce que vous voudriez, ou tornar o outro conforme àquilo que vocês parce que querem, vous ne savez jamais porque vocês nunca sabem si ce n'est pas justement se não é justamente cette souffrance, este sofrimento, cette maladie esta génétique doença genética, qui lui permet que justement lhe de permite vivre la precisamente vérité. de viver a eternidade. Ne jouez pas les sauveurs. Não brinquem aos salvadores. Laissez se dérouler ce qui doit se dérouler. Deixem desenrolar-se aquilo que tem que se desenrolar. Et même si Agapé agit Mesmo se a HP age sur les souffrances, sur les sobre os maladies, sofrimentos, sobre as doenças, ce n'est pas vous qui décidez, ni moi. não são vocês que decidem, nem eu, C'est l'intelligence de la lumière mas a inteligência da luz, de celui qui vit ce trouble. daquele que vive esse desconforto. Quoi qu'elle vous envoyez, Quero que vocês vejam, et quoi qu'en dise ce frère ou cette sœur qui est affecté e par cela. o que quer que diga esse irmão ou irmã que está afetado, En Agapé, vous voyez em que HP, tout, absolument vocês tout, veem que tudo, absolutamente tudo, est très está exactement muito exatamente à la place no juste lugar justo pour vivre para justement viver l'événement precisamente intérieur o et acontecimento extérieur. interior e exterior. Et je crois que Bidi vous l'a Eu répété acho et que Abba Bidi aussi plein de repetiu, fois. e Abba também, muitas vezes. Tout ce qui doit arriver arrivera, Tudo quoi que que vous deve fassiez. chegar a acontecer, acontecerá, o que quer que vocês façam. Et tout ce qui ne doit pas arriver Tudo que n'arrivera não pas, deve acontecer, não acontecerá. quoi que vous O que quer fassiez. que vocês façam. Arrêtez de vouloir changer, Parem de querer mudar, améliorer, a melhorar, transformer le rêve, transformar o sonho, mais vivez bien plutôt la sortie du rêve. mas vivam antes a saída do sonho. Et tout le reste se fait tout seul, E sans o effort. resto faz sozinho, sem esforços. Mais si vous maintenez Mas se vocês ce genre de demande, esse género de pedidos, de résoudre tel problème de plutôt que de resolver vivre Agapé, tal problema antes de viver a HP, vous vous éloignez d'Agapé. vocês afastam-se Pour da vous HP. comme pour l'autre. Para vocês como para o outro. Il faut accepter É preciso aceitar et voir, e ver, après l'acceptation, depois da aceitação, que tout est Que comme il tudo doit être, está como deve de ser. que ce soit tout ce qui est révélé en ce Que moment seja tudo o que é revelado neste momento dans la société, na sociedade, dans tous les em pays, todos os países, est ce qui doit é o être. que deve de ser. C'est un rêve. É sonho. Bien sûr, tant que vous n'avez pas vu que c'est un Enquanto rêve, vocês não viram que é sonho, vous avez encore ce vocês genre de têm ainda demande esse género de perguntas par rapport à em l'événement, relação ao acontecimento, par rapport à la souffrance. em relação ao sofrimento. Mais vous ne faites que maintenir le Mas rêve. vocês não fazem nada mais que manter o sonho. Aujourd'hui, il n'y a aucune Hoje, liberté não há là-dedans. nenhuma liberdade aí dentro. Et je crois qu'il y a d'innombrables Eu frères et acho que há sœurs, muitos irmãos e irmãs, et pas seulement Abba, e não só a Abba, qui proposent et offrent des résonances que agapées. propuseram Mais si- e ofereciam ressonâncias HP, mas se Dans votre tête, votre dans une cabeça. demande de résonance agapée, num pedido de ressonância HP, il y a autre chose dans la demande, há outra c'est-à-dire coisa espérer que une no pedido, guérison, esperar uma cura, vous ne vivrez pas agapé. vocês não viverão HP. Agapé n'est pas fait pour guérir. A HP não foi feito para curar. Agapé est fait pour vivre la vérité. A HP é feito para viver a verdade. Et c'est la vérité qui guérit. E é a verdade que cura. C'est ni vous ni l'autre. Nem vocês, nem o outro. C'est ça l'intelligence de la lumière. É isso, a inteligência da luz. Tout le reste ne concerne que la Todo personne, o resto só diz respeito à pessoa. ne concerne que vos affects, Não concerne que os seus afetos, vos histoires, vos liens, as vossas histórias, as vossas vos ligações, attachements. os vossos apegos. Cherchez le royaume des cieux qui est au-dedans de vous, Procurem o reino dos céus que está dentro de vocês. et tout le reste vous sera donné de E todo o surcroît. resto vos será dado Mais por aujourd'hui, acréscimo. Mas hoje, vous ne pouvez pas nourrir le rêve illusoire vocês não podem alimentar o sonho et en même temps ilusório être la e vérité. ao mesmo tempo serem a verdade. C'est l'un ou l'autre. É um ou outro. L'un est souffrance, É sofrimento, l'autre est résolution. o outro é resolução. Mais ce n'est pas une demande de résolution, Mas não é um pedido de resolução. c'est bien l'acceptation d'agapé É exatamente a resolução da HP, et l'intelligence de la lumière é a inteligência da luz qui résout. que resolvem. Tout ce qui arrive, arrive. Tudo o que acontece, acontece. Vous n'êtes rien et vous ne faites rien. Vocês não são nada e não fazem nada. Ça, c'est l'illusion de l'ego. Isso é a ilusão do ego.
Contentez-vous de faire Contentem-se de fazer en ce qui est à faire en ce monde. no que é para fazer neste mundo. Mais comment voulez-vous Mas vivre la como é vérité que querem viver a verdade? si vous êtes encore dans la demande ou Se la ainda revendication estão nos pedidos ou nas reivindicações, plutôt que dans l'accueil et le silence? antes do acolho e do silêncio. Soyez logique. Sejam lógicos. Aujourd'hui, il n'y a plus de demi-mesure. Hoje não há mais meias medidas. Il n'y a plus des... Não há mais. Il y a des courants d'air là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai chaud. Ah, pardon. J'ai une centrale nucléaire à côté. Oh, ça ne fait que commencer, mon ami. Tu verras d'ici 1 heure. Bon, La d'accord. liquéfaction totale. Oui, je le sens. Et je disais quoi au fait à moi? Oui, donc je disais simplement Eu dizia simplesmente que tout ce qui se déroule Que dans tudo. votre vie, que tudo o que se desenrola na vossa vida, intérieure comme extérieure, interior como exterior, quoi que vous en disiez, o que quer que digam, quoi que vous en o pensiez, que quer que pensem, n'a qu'un seul but, só tem objetivo, vous faire découvrir la vos vérité. fazer descobrir a verdade. C'est pour cela qu'il faut tout accepter. É por isso que é preciso aceitar tudo. Et surtout si vous ne comprenez rien. E sobretudo se não compreendem nada. Et surtout si vous n'êtes pas content. E sobretudo se não estão contentes. Et surtout si vous attendez quelque chose, E sobretudo se estão à espera de alguma coisa. à quelque niveau que A ce qualquer soit, nível que seja. vous n'êtes pas disponible. Vocês não estão disponíveis. Vous êtes encore dans l'histoire Estão ainda na história de la da personne. pessoa. À vous de décider. Portanto, pertence-vos a vós de decidir. Vous ne pouvez rien faire. Não podem fazer nada. Vous ne pouvez rien changer. Não podem mudar nada. Si ce n'est au niveau de la A personne, não ser ao nível da pessoa. au niveau de vos choix, Ao nível das De vossas ce monde. escolhas deste mundo. mais par rapport à la vérité, Mas em relação à verdade, vous ne pouvez rien vocês changer. não podem mudar nada. C'est comme ça. É assim. Demandez à tous ceux qui vivent agapé, Perguntem a todos aqueles que vivem HP. ils ont accepté de se donner, Eles aceitaram de se dar, de donner leur vie de dar a vida deles à la vie. à vida. Ses frères et ses sœurs Esses irmãos e irmãs n'ont plus aucun attachement à ce já monde. não têm mais nenhum apego a este mundo. Et pourtant, ils sont pleinement présents E dans ce mesmo assim monde. estão plenamente presentes neste mundo. Ils ne recherchent aucune Não possession. procuram nenhuma possessão, Ils ne recherchent rien d'autre não procuram nada mais que de partager cet que de amour. partilhar este amor. Tout le reste appartient à l'histoire, Todo o resto pertence à história. tout le reste appartient à l'illusion Todo o resto pertence à ilusão et souffrance. e ao sofrimento. Et le sera de plus en plus. E será cada vez pior. Mais ce n'est pas une Mais. punition, Mas não há uma punição. c'est l'éclairage de la É o lumière, esclarecimento da luz. c'est l'intelligence de la É a lumière inteligência da luz. et c'est la vérité. E é a verdade. Vous n'avez rien à faire, Não têm nada que fazer. vous avez juste à vous sacrifier. Só têm que se sacrificar. Mais ce n'est pas la peine de vous suicider. Mas não vale a pena se suicidar. Ce sacrifice-là est le Esse sacrifice de l'ego, sacrifício é o sacrifício do ego. le sacrifice de votre vie, O sacrifício da vossa vida. de vos possessions, de Das vos vossas idées, de possessões, vos désirs, Das vossas ideias, dos vossos desejos, pour la vérité que vous para a êtes. verdade que sois. C'est tout. É só. Tout le reste ne fait que vous distraire O resto só é feito para vos distrair. et ne fera que souffrir votre corps ou votre conscience. Et ne fera que souffrir. E não fará mais que sofrer o vosso corpo. Et E tu a veux vossa un consciência. extincteur peut-être? Não, merci. Ou de l'eau? Ça va, j'ai de l'eau. Merci. D'accord. Et de l'autre côté, ça va? E do outro lado, está tudo bem? Où elle est partie? Ça va. Elle dit que oui, ça va. Et dans la salle, ça va? E na sala está tudo bem? Bien. Pronto. Alors on va monter la température encore un peu. Oui. Il y a une dame qui voulait dire. Oui? Há uma senhora que é a pessoa que colocou o pedido de ajuda da trissomia Il y a une que dame, pergunta se pode fazer uma pergunta. la dame qui a fait la demande sur l'enfant trisomique, elle demande si elle peut faire poser une question. Oui, bien sûr, oralement, allons-y. Claro, pode ser. Quand elle a fait cette demande, ça n'a pas été une demande pour guérir quoi que ce soit. J'ai bien compris.
Quand cet enfant est né, elle a été accueillie par tout le monde, non seulement par les parents, mais par tout le monde. Et tout le monde a beaucoup travaillé avec lui. Só que neste momento ele já está com 46 anos. O meu marido já faleceu. Os meus familiares mais chegados me ajudavam. Qual é a pergunta? É melhor porque ela tem que traduzir, tem que Não, eu só reduzir. queria, era Sim, mais sim. um esclarecimento. Portanto, o meu marido já faleceu, os meus familiares mais chegados também já desapareceram, já todos partiram. Eu neste momento estou os dias sozinho com ele em casa. En Não ce tem mo- ninguém que me ajude. Elle dit qu'en ce moment, son mari est décédé, elle est toute seule avec cette personne, son fils qui a 46 ans aujourd'hui. E então, o que acontece? Acontece Et qu'est-ce qui arrive? preciso ir a um supermercado, preciso ir comprar qualquer coisa. Ela Eu não beso- quero ir comigo, é isso que eu gostava, que ele fosse muito comigo antes. Elle a besoin de se déplacer et lui, il ne veut pas se déplacer avec elle. E eu neste momento não quero sair de casa. En ce moment, il ne veut pas sortir de la maison. Tenho que ir sozinha. Il faut qu'elle aille toute seule. Tenho que deixar neste momento só numa divisão da casa. Il faut qu'elle enferme en ce moment dans une pièce dans la maison. Porque ele aproveitou o sair e vai ao frigorífico como tudo está. Mas vou-lhe pedir um favor, deixe só aqui. Portanto, eu não tenho ninguém. Quero ir com ele ao médico, marca as consultas, depois não vou assumir porque ele não quer ir. Diz-me que sim, vai, eu visto, eu calço e depois chego ao Pronto, mas isso, Posso ajudá-la? Isto foi Posso só um ajudá-la? esclarecimento, não é perguntar nada. Eu já percebi, ok. posso Só um ajudá-la? esclarecimento que eu não fiz pedido de cura nenhuma. sim, sim, Só sim, mas isso compreendeu. essa Sim, 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 sim. E eu consigo acompanhar-me como En fait, elle est en train de se justifier, mais elle voulait faire aucune demande de guérison. Mais quelle était la demande alors? Não, Et son cœur, elle avait son cœur, elle a son cœur lourd parce qu'il faut qu'elle s'occupe toute seule de cette, Oui, mais ça de son fils. concerne. C'est une grande charge pour elle, donc J'ai c'est bien compris. un éclaircissement qu'elle a voulu faire, quoi. C'est tout. Je rappelle quand même que ce que vous nommez trisomique, Eu lembro-me que aquilo que eu Quel lembro que que soit aquilo que l'âge. ele chama os trisómicos, qualquer que seja a idade, et bien sûr, quelle que soit la e difficulté pour un qualquer que parent seja a dificuldade para os pais ou un accompagnant ou acompanhante d'un tel enfant ou adulte de trisomique, uma tal criança ou de adulto, je vous rappelle quand même eu lembro-vos, mesmo assim, que le trisomique est un amour infini. que o trisómico é um amor infinito, Ils sont anormaux pour vous, são anormais para nós, mais pour eux, c'est vous qui êtes mas anormal. para eles somos nós que somos anormais. Et un enfant ou un adulte E trisomique uma criança ou adulto trisómico est très mal en ce monde está muito mal neste mundo, parce qu'il vit la vérité. porque ele vive a verdade. Quel que soit ce qu'il présente ou dit, Qualquer seja, o que quer que seja que ele apresente ou que ele viva, quelles que soient les anomalies qualquer que sejam liées as anomalias à la ligadas génétique, à genética, ces êtres-là esses seres sont bien plus proches que vous de la vérité. estão muito mais próximos que vocês da verdade. Quoi que vous jugiez de l'extérieur. O que quer que julguem do exterior. Mais ça concerne. Mas isso Tu concerne n'as rien à justifier, que não há nada a justificar, mais ça n'a rien à voir. mas não tem nada a ver. Occupe-toi ou trouve les aides Que tu encontres as ajudas au niveau personnel, au pessoal, niveau de ce monde. ao nível deste mundo. C'est tout. É só, Mais il n'y a rien à justifier. mas não há nada a justificar. Là aussi, je te le E répète, também, eu repito, il faut accepter. aceita. É Et vu preciso ce que j'ai aceitar. entendu même dans une autre langue, E comme tu l'as dit, visto que eu ouvi numa outra língua, como ce n'est que eu qu'une disse, souffrance de mère, é só o sofrimento de uma mãe, un ras-le-bol peut-être aussi, une difficulté, estar farta, uma dificuldade, mais avant tout, mas antes mais, il y a non-acceptation. há uma não aceitação. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas amour, Não quer dizer que não haja amor, mais il y a mas non-acceptation. há não aceitação. Et je ne peux que t'inviter à E eu só te rentrer posso convidar a entrar encore plus ainda profondément mais en profundo toi, em ti, non pas pour trouver une solution, não para encontrar uma solução, parce que ça concerne les circonstances de ce porque monde, isto concerne só as circunstâncias deste mundo. mais néanmoins en rentrant Mas encore mesmo plus assim, profondément en entrando toi, ainda mais profundamente dentro de ti, tu vas t'apercevoir vais a perceber-te que ce fils qui est maintenant que adulte, esse filho que é agora adulto,
est dans l'amour total, está no amor total, comme tous les como trisomiques. todos os trisómicos. Eles são amorosos e ele é amoroso, não é? E são amorosos. Ele também tem tudo com eles. A minha dificuldade eu queria fazer umas compras, não tenho que ir com ele. Sa difficulté, c'est de... Elle aimerait bien qu'il aille avec elle, mais elle est toute seule. Elle est obligée de l'enfermer. Parce que sinon, il ouvre le frigo, il bouffe tout. Bon, Mais enfin, ça, c'est bref. des problèmes de personnes, d'histoire. Isso é problema de pessoas, de histórias. Nous voulons bien entendre ta souffrance, Nós Tem dificuldade? aceitamos o teu sofrimento, mais la solution, mas a solução... Desculpe, vamos tentar não ter a conversa em paralelo. Vamos ouvir, por favor. Merci. la solution, elle est intérieure, A solução é interior, mais aussi Mas dans les também- circonstances de ce monde. nas circunstâncias deste mundo. Mais il te faut aussi accepter Mas também precisas de aceitar. que c'est très exactement Bien. ce qu'il lui faut, É exatamente aquilo que ele precisa. mais surtout ce qu'il te faut Mas, sobretudo, o que tu precisas pour vivre la vérité para viver a verdade et dépasser cette e souffrance, ultrapassar este sofrimento. tout simplement. Simplesmente Change de point de vue, muda de ponto de vista, ne cherche pas à résoudre ce qui te gêne, não procuras resolver aquilo que te incomoda, ou alors Ou et então- cherche à le résoudre avec ce qui existe en ce monde. procura resolvê-lo com o que existe neste mundo. Mais la meilleure résolution, Mas a melhor resolução, je te le promets, eu prometo-te, c'est é de d'accepter aceitar. et de ne pas vouloir qu'il Não sorte querer que ele saia et qu'il t'accompagne, e que te acompanhe, si lui n'a pas envie. se ele não tem vontade. Qui a raison, qui a tort. Quem é que tem razão, quem é que não tem razão? Et c'est une invitation. É convite. Eu agora já sei que não há nada que possa fazer nesse sentido. J'entends dans cette voix des justifications, Eu estou a une ouvir non-acceptation des propos. Eu estou a ouvir nesta voz justificações e não aceitação de propósito. Tant que tu seras dans cette posture, Eu aceito, mas eu é que sei. Desculpe, peço desculpa. Eu tant que tu Eu seras dans cette aceito. souffrance, aceito, eu aceito. Enquanto estiver neste sofrimento, Não é assim, essa é a minha il n'y aura aucune não solution. haverá solução nenhuma. Oh, menina, ele queixa-se que lhe dói, por exemplo, qualquer coisa. Eu quero levar ao médico, marco uma consulta. Chega-se à altura de ir com ele à hora de consulta e ele não quer, eu fiz tudo, e ele não quer sair de casa. E eu tenho que telefonar a dizer que ele não quer, eu não vou. Agora o que é que eu tenho que fazer? A solução que eu tenho a fazer é ligar para o Serviço Nacional de Saúde, contando o que se está a passar, a ver se o Serviço Nacional resolve e ir lá ao médico a casa para ele ligar o pessoal lá em casa. Eu não posso fazer outra coisa. Sendo assim, é a única coisa que eu posso fazer. Graça. É a única que eu posso Sim. fazer. Pergunta, se eu posso intervir e ajudar nesta situação. Também queres Mas é- salvar. Posso... Estás no papel do Salvador Não, também. não, é para podermos, é para podermos prosseguir. É para, oh, Graça, não julgues, é para podermos prosseguir. Pergunta se eu Bon, posso... est-ce que Christine demande si elle peut aider la dame Para podermos prosseguir com a... pour pouvoir avancer? Oui, parce que là, je crois que Merci, merci. cette sœur Então presta atenção que não é isso que estavas a pedir. est dans la justification permanente. Elle n'entend pas ce qu'on lui dit. Ela, Este assunto, Elle ne veut pas nós estamos l'entendre. todos aqui- Não, pronto, eu Pronto. já entendi o que é que tenho a C'est fazer. exactement ce que je dis. Este coração E depois nós no intervalo podemos conversar um bocadinho, tá bom? É só para prosseguirmos aqui. está, Obrigada. Et j'entends que de l'émotion, que de la souffrance. ele ouve só emoção e sofrimento. Está na justificação, não está na aceitação. não é justificação por Continua. faço e as dificuldades. Nós falamos no intervalo, pode ser. Obrigada. Eu posso correr e dizer, olha, minha irmã ou minha sogra ou minha mãe fica com ele. Eu proponho que a senhora depois no intervalo diga, falo, ok. É tudo bem. Ok. Donc, on peut, Esse coração judicoso, ok? podes continuar, Cristina, com as perguntas. On peut continuer avec les questions. Oui. Oui? Oui. Vamos lá. Não é uma pergunta, C'est pas une question, é um testemunho. c'est un témoignage. Ah, j'aime bien aussi les témoignages. Eu também gosto das testemunhas. Ah, Dos testemunhos. sinto que vos conheço Sim, je sens que je vous connais desde sempre depuis toujours. e por isso gostaria de partilhar Et
j'aimerais partager, desde que tive conhecimento dès que j'ai eu connaissance do trabalho do Jean-Luc, du travail de Jean-Luc, do vosso trabalho, de vos travail. em 2008, En 2009, 2008-2009, aquilo que aconteceu ce qui est arrivé na minha vida. dans ma vie, Tem sido um misto ça a été un mix de amor, d'amour, dor, de douleur, revelação, relation, révélation e descoberta. et découverte. No entanto, Cependant, parece que sinto que muitos sentem agora. il me semble que je sens ce que beaucoup sentent en ce moment. Sentimos que não temos nada Nous sentons que nous n'avons rien a ver com este mundo, à voir avec ce monde, mas em simultâneo mais en simultané, sentimos que temos muito ainda nous sentons que nous avons encore beaucoup para dar à donner e que, de alguma forma, et que d'une certaine façon, apesar de vivermos malgré ce qu'on vit, cada vez mais chaque fois o plus, estado HP, l'état agapé, é como se houvesse algo c'est comme s'il y avait quelque chose dentro de nós à l'intérieur de nous, que, sem expectativa, sans expectative, espera. Sem expectativa, continua a esperar. sans expectative et on continue d'attendre. Parece estranha On dirait que c'est étrange, esta frase, cette phrase, mas é um sentimento mais c'est un sentiment que, dia após dia, que jour après jour, sentimos. nous sentons. Por um lado, HP, D'un côté agapé, alegria, joie, mas estranhamente, mais étrangement, alguma expectativa. quand même une expectative. Em nada particularmente, En rien particulièrement, mas em algo, mais, si, algo que parece mais en quelque chose qui paraît muito maior beaucoup plus grand que nós alguma vez que nous avons, possamos sequer sonhar. que nous pourrions rêver. Este é um testemunho C'est un témoignage de amor, d'amour, de alegria de joie e, acima de tudo, et au-dessus de tout, muita gratidão beaucoup de gratitude por toda a pancada, pour tous. La pancada, continue. pancada, Continua. pode dizer mesmo porrada, Toute la bagarre que ao longo destes anos, que, le long de ces années, principalmente principalement, o querido avô, le cher grand-père nos tem dado a todos. nous a donné à tous. Obrigada Merci. por tudo. Et je remercie de ce témoignage. Eu agradeço deste testemunho. J'en profite pour rebondir sur ce que tu as dit. E aproveito para saltar sobre o que tu disseste. Vous êtes nombreux, effectivement, à Vocês vivre agapé, são muitos, efetivamente, a viver HP, mais à constater, surtout en ce moment, mas em constatar, sobretudo neste momento, même pour ceux qui sont totalement libres, mesmo para aqueles que são totalmente livres, qu'il y a encore des éclairages que qui se ainda há font esclarecimentos que se fazem et des passages e passagens au niveau de la gorge ou ao du nível cœur do coração e da garganta qui vous montrent et qui vous donnent à vivre que vos mostram e que vos dão a viver agapé HP et en même temps e ao mesmo tempo des grandes souffrances. grandes sofrimentos. C'est l'éclairage de la É o lumière. esclarecimento da luz. Ce qu'il faut faire ici, O que é preciso fazer aqui, là aussi, aqui também, c'est simplement é accepter simplesmente aceitar et de constater juste après e de constatar logo a seguir que tout cela disparaît. que tudo isso desaparece. Mais si vous nourrissez Mas se vocês alimentam par la question pelas perguntas, ou par le besoin d'éliminer cette souffrance pour retrouver pela agapé, necessidade de eliminar HP, il y a quelque chose qui n'a pas été compris. alguma coisa que não foi compreendido. Agapé absorbe tout ça, A HP absorve isso tudo, mais sans rien demander. mas sem pedir nada. C'est l'éclairage de la lumière qui vous montre ces derniers É o comportements, esclarecimento da luz que vos mostra estes últimos comportamentos, et ces dernières souffrances, estes attachements, últimos sofrimentos e apegos, afin que justement, a fim que precisamente, depuis le cœur du cœur, desde o coração, vous saisissiez, si je peux dire, de plus en plus que tomem cada vez mais la différence entre ce qui est a agapé diferença entre o que é HP et ce qui ne l'est pas. e o que não é. Mais c'est aussi comme ça Mas é também assim que l'intelligence que de a la inteligência lumière da que luz vous êtes que sois va résoudre vai resolver à sa façon. à sua maneira. Certes, pas confortable pour la personne, Claro que não é confortável para a pessoa, afin de vous dégoûter définitivement de vos enjoar definitivamente de toutes les histoires, de toutes les de formes et de todas as tous les histórias mondes. e de todas as formas e todos os mundos. À un moment donné, les vannes A céderont, partir si do je peux momento, dire, as torneiras
Vous accepterez ce qui est. J'ai pas compris. Vous accepterez ce qui Aceitarão est o que está e o que é et vous rirez de vos propres souffrances e vécues en ce rirão moment. dos vossos próprios sofrimentos neste mundo. Mais la finalité de ça, ce n'est pas le réveil, Mas a finalidade disto tudo não é puisque o votre sonho, réveil a déjà eu lieu, porque o pour- vosso si vous êtes en agapé. despertar já aconteceu se estão em HP. Mais c'est l'intelligence de la Mas a lumière inteligência da luz qui affermit agapé que consolida a HP par l'acceptation pela aceitação et accessoirement e acessoriamente d'être sûr et certain de estarem seguros e que certos plus jamais vous serez que nunca tenté de mais rêver, serão tentados de sonhar, afin de réellement a fins de realmente vous dégoûter vos enjoar definitivamente, jusqu'au vomissement, até vomitarem, à l'écœurement ao enjoo máximo de l'histoire de la conscience et de la da forme. história da consciência e da forma. Tout est à sa place. Tudo está no lugar certo. Et surtout ce qui ne vous semble pas à sa place. Sobretudo, o que não vos parece estar no lugar certo. C'est ça qui est le plus dur à É accepter. isso o mais difícil de aceitar. Comme dans les questions ou la demande Como précédente. na pergunta a precedente. Et ça a été dit. E foi dito, Ce qui aujourd'hui peut-être vous fait encore souffrir, o que vos faz sofrer ainda comme notre hoje, sœur tout à como a l'heure, nossa irmã há ou dans ce bocado, témoignage Honeste. où on constate la présence des deux, onde constatamos a presença dos dois, c'est justement é precisamente ce vécu-là, este vivido, quelle que soit sa dureté, qualquer que seja a sua dureza, qui va vous faire rire de que vai vos vous-même. fazer rir de vocês mesmos. Quoi que vous en pensiez, Quer que pensem, et quel que soit l'état d'émotion, qualquer que seja o estado de emoção, quel que soit le témoignage, qualquer que seja a comme là, testemunha, laissez como être aí, ce qui est. deixem ser o que é. Quand nous vous disons que vous devez vous laisser Quando traverser, vos dizemos que tem que se deixar atravessar, laissez passer ce qui deixem passe, passar o que passa, ne rejetez rien, não rejeitem nada, ne demandez não rien, peçam nada, sauf agapé. só HP. C'est agapé qui résout É a tout, HP que resolve tudo. et certainement pas votre petite E personne, não certamente a vossa pessoinha. et certainement pas votre histoire, E certamente que não, que a mais vossa que história. tout ce qui se déroule sur l'écran Mas de que votre tudo o que conscience, se enrola no ecrã da vossa consciência, matériellement sur ce monde, materialmente neste mundo, est très exactement está exatamente ce que vous avez écrit é vous-même exatamente o que vocês escreveram, vocês próprios, pour vous réveiller. para se acordarem. Alors ne vous jugez pas non plus. Então não se julguem também. Acceptez. Aceitem. Je ne peux pas vous dire mieux que ce Não que vos dit posso Abba, Bidi et dizer tant melhor d'autres. do que disse Abba, Bidi e tantos outros. Tant que vous n'aurez pas accepté Enquanto não aceitarem, même ce qui vous semble inacceptable, até aquilo que vos parece inaceitável, vous ne pouvez pas être libre. vocês não podem ser livres. Parce que vous vous placez d'emblée dans la Vocês réaction encontram-se, situam-se logo de repente na situação, logique et normale de la na ação personne. lógica e normal da pessoa, Mais ça concerne encore la mas personne. isso concerne só a pessoa. Vous êtes encore engagé Vocês ainda estão engajados, quelque part em alguns, dans des histoires et dans em des histórias scénarios. e cenários, Toutes ces histoires et ces scénarios todas estas histórias e cenários qui vous semblent poser problème, que vos parecem dar problemas, qui vous semblent vous faire souffrir, que vos parece fazer sofrer, ont été décidés par vous. foram decididas por vocês. Ne jugez rien, Não julguem nada, ni vous ni l'autre. nem vocês nem o outro. Contentez-vous d'accepter. Contentem-se de aceitar. Bien sûr, l'ego ne peut pas Claro, accepter. o ego não pode aceitar. L'ego veut se saisir, O ego quer agarrar, l'ego veut résoudre, quer resolver, mais Agapé ne peut pas fonctionner comme ça. mas a HP não pode funcionar assim. Vous créez vous-même de la souffrance, Vocês criam vocês mesmos en plus de do celle que vous sofrimento. avez écrite pour vivre la Além liberté. daquela que já escreveram para viver a HP, Il n'y a ni coupable ni não há responsable. nem culpados nem responsáveis. Il n'y a pas de circonstance meilleure qu'une autre, Não há circunstâncias melhores que outras. mais il y a la circonstance la Mas plus adaptée há as circunstâncias que são mais adaptadas à ce que vous avez décidé. ao que vocês decidiram. Surtout si vous le rejetez aujourd'hui. Sobretudo se vocês o rejeitam hoje. C'est à la fois le plus grand défi, É o maior desafio, mais aussi la façon que vous avez ao décidé mesmo tempo, e também a melhor maneira que vocês decidiram avant de commencer à antes de rêver. começar a sonhar,
pour sortir du rêve. para sair do sonho. Ne jugez rien, Não julguem nada. acceptez tout. Aceitem tudo. Et vous sentirez immédiatement Sentirão imediatamente la liberté de l'instant présent. a liberdade do momento presente. Et tout le reste se fera tout seul, E todo o vraiment. resto se fará logo. Aussi bien pour une maladie, Tanto para uma doença, elle disparaîtra ela desaparecerá ou vous mourrez tout de suite ou vocês morrem logo et vous serez tranquille, e serão tranquilos. dans un cas comme dans Num l'autre. caso como no outro. C'est vous qui décidez. Então vocês é que decidem. Le résultat sera toujours le O même. resultado será sempre o mesmo. C'est ce que j'ai introduit dès le début, Foi o que eu introduzi je logo ao disais- princípio, onde eu dizia, il y a encore peu de temps, ainda há pouco tempo, l'amour ou la souffrance. o amor ou o sofrimento. Mais aujourd'hui, même ceux qui vivent agapé Mas hoje mesmo aqueles que vivem Totalement, totalmente, véritablement. verdadeiramente, ne peuvent que constater só podem constatar qu'il y a l'amour, que qu'il y a há o agapé, amor, que há HP, mais qu'il y a aussi la souffrance dans mas que há certains também o cas. sofrimento em certos casos. Et c'est l'acceptation qui crée la guérison, E é a aceitação que a cria et pas le a fait de cura. vouloir E não o facto de querer vous en se débarrasser, desembaraçar, agir, réagir, e reagir surtout par rapport à sobretudo ces em éléments relação a esses elementos qui se situent dans le jeu de la que se situam conscience. no jogo da consciência. Je ne parle pas de votre corps, Eu não estou a falar do vosso corpo. je parle de ce que vous Eu ressentez falo daquilo que sentem à l'intérieur de vous, no interior de vocês, tel que ça a été exprimé tal dans ce como foi témoignage. expressado neste testemunho. Et vous verrez que nous aurons vocês aujourd'hui d'autres Verão questions, que teremos certainement, outras perguntas, certamente, en rapport avec cette em forme relação com esta forma de d'incompréhension incompreensão entre agapé qui est entre vécu HP, réellement que é vivida realmente, des façons de plus en maneiras plus véritables et cada vez intenses mais verdadeiras e intensas, et des moments, des instants momentos, de instantes, où se superpose la souffrance. onde se sobrepõe o sofrimento. Et c'est justement de ça que E é vous allez lire. precisamente disso que vocês vão vous allez quoi? Et c'est justement pour ça que vous allez lire. Ah, et c'est justement pour ça que vous allez rire. Ah non, il y a... Donc, Il y a on précisément- change les il y a- rôles. il y a Tu précis- parles français et je traduis E é en portugais, precisamente c'est por ça? ça que vocês vão rir. Bom, deixei-lhe o português, hein? Ou Ah, pas? pardon. Bien. C'est très marrant, hein, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Mais je vous promets, je l'ai dit, Eu disse, eu vous prometo. allez mourir de Vocês vão rire. morrer de rir. Mais je vous rappelle quand même, et Mas vous eu allez digo voir que nous também, aurons aussi des E questions vão ver là-dessus, que também teremos perguntas sobre isso. le feu commence à vous consumer. O fogo começa a consumir-vos, Mais consumer réellement. mas consumir realmente Le corps de chair, o corpo de carne, la conscience. a consciência. Mais tu restes jusqu'à la fin quand Oui, même. oui, hein. oui, Merci. Mas ficas até ao fim, está bem? Et c'est comme ça pour tout le monde. E é assim para toda a gente. Et vous êtes nombreux à ressentir E são muitos a en sentir différents endroits du em corps diferentes partes do corpo. des picotements, des coups d'aiguille, Coisas a picar, como agulhas a espetar, des chaleurs. calores. Ce n'est rien d'autre Não há nada mais que la consommation que o consumo par l'événement, pelo acontecimento. le gris planète, O grelha planeta. mais qui commence par le gris corps. Mas que começa por grelhar o corpo. Vous le vivez. E vocês estão a vivê-lo. C'est rien de plus que cela. Não é nada mais que isso. Les variations thermiques, A variação térmica. des douleurs qui apparaissent d'un coup quelque part, Dores que aparecem de repente, algures no corpo, aux mains, aux pieds, nas mãos, nos pés. des sensations pas très agréables au niveau de la gorge. Sensações muito desagradáveis ao Tout nível do ça est corpo. lié Tudo isso está ligado, réellement realmente, à votre autocombustion. à vossa autocombustão. C'est pas des blagues. Je voudrais signaler que la plupart des gens ici sont déjà déchaussés. Oui, oui, oui. On va chauffer de plus en plus. J'espère simplement que l'hôtel il va pas brûler, mais bon. Espero simplesmente que o altar não vá queimar, mas está cada vez, as pessoas estão cada vez mais Et c'est pas un jeu de mots. a consumirem-se. E não é um jogo de palavras. Vous voyez bien où Estão a passe ver Abba, onde passa Et nous? Abba, nós, ou dès qu'il est annoncé quelque part, ou desde que é Et anunciado nous avec? em algum sítio, e nós também, eh bien tout brûle. tudo queima. C'est normal. É normal. Vous êtes entré dans le processus Vocês entraram no processo
d'autodissolution, de autodissolução, d'autocombustion. autocombustão, Ça s'appelle le feu de l'amour, e chama-se o fogo do amor, qu'ont décrit tous les que mystiques. descreveram todos os místicos. Sauf que là, ça va vraiment consumer le corps physique, Só que aqui vai consumir verdadeiramente o corpo físico, ça va consumer ce monde, vai consumir este mundo et ça va consumer tous les mondes. e vai consumir todos os mundos. Et vos scientifiques le savent, E os vossos científicos sabem ils observent, e observam, pas seulement dans ce système solaire, não somente neste sistema solar, mais dans tout ce qui est observable. mas em tudo o que é observável. Les trous noirs, partout, dans Os toutes buracos les negros, galaxies, em todo o lugar das galáxias, sont en train de jouer à un jeu vidéo. estão a jogar um jogo vídeo. Comment il s'appelait ce jeu vidéo, un des Como é premiers, que se chamava qui desses? existait déjà quand j'étais Pac-Man. incarné. Yeah, c'est ça. Je me Voilà, souviens, c'est Pac-Man. o Pac-Man. Et Pac-Man va aller de plus en plus vite. E o Pac-Man está cada vez a chegar mais rapidamente. Vous êtes à la fois Pac-Man São Pac-Man et vous êtes aussi ce qui est mangé. e são também aquilo que é comido, Tout simplement. simplesmente. Ce n'est pas un jeu de mots. Não é um jogo de C'est la palavras. stricte vérité. É a verdadeira verdade. Vous constatez d'ailleurs, et pas seulement qu'ici, parce que Vocês là-bas et là, constatam, e não só aqui, mais de partout sur la planète, mas em todos os lugares do planeta, que ça commence à chauffer vraiment à l'intérieur de ce corps. começa a queimar verdadeiramente no interior do corpo, Mais vous allez réellement vous consumer. mas vocês vão realmente ser Je ne vous ai consumidos. jamais raconté de Eu bêtises. nunca vos contei histórias nem asneiras. Là, on n'est plus dans la carotte et le bâton, comme Aqui on já dit não en estamos français. nem no pau e a cenoura. C'est exactement ce qui est en train de se vivre. É exatamente o que se está a viver. Et plus vous allez accepter cette consommation, là quando- aussi, c'est et un quando- problème E d'acceptation. quanto mais aceitarem este consumo, E e plus aqui vous também é allez- um problema de aceitação, Et plus vous allez rire. e mais vão rir. Mais si vous n'acceptez pas, vous allez pleurer. Mas se não aceitarem, vão chorar. Jusqu'au moment où vous ne pourrez plus différencier Até ao momento que não poderão mais diferenciar le rire et les larmes. o riso e as lágrimas. Comment se dit l'expression en français? Jean qui rit, Jean qui pleure. Uma expressão francesa que diz que o João Jean que qui ri rit, e o Jean João que qui chora. pleure. Juan, hein, est le É prénom. João que ri Oui, e o João que chora. Vous le vivez tous, Estamos todos a viver isso, avec diverses com intensités. diversas intensidades. Et c'est pour ça que quand j'entendais tout à l'heure, il Mas ne é se por isso passe que rien, quando eu ouvia há um bocado, ça fait un peu sourire. assim, faz um bocado sorrir. Mais je rassure ceux qui voient ou perçoivent Mas eu asseguro-vos que Qu'il aqueles ne que se veem passe ou que rien. percebem que não se passa nada, ou qui ne vivent ou que rien, não vivem nada, vous allez vivre un feu d'artifice vocês vão viver um fogo de artifício, de joie et de consommation. de alegria e de consumo. Ce que nous disions à l'époque, O que dizíamos naquele tempo, les premiers seront les derniers, les os derniers primeiros seront les serão premiers, os últimos e os últimos os primeiros, au sein de l'histoire nesta história et de e l'incarnation, da encarnação, est plus que jamais d'actualité. não é nada mais do que atualidade, atualizado. Et plus les jours passent, E quanto mais o tempo passa, plus les semaines s'enchaînent, mais as semanas se encadeiam, et plus pour ceux qui sont encore dans la e souffrance, mais para aqueles que estão ainda no sofrimento, dans le déni, na negação, dans la colère, na raiva, plus ça va être foudroyant, mais vai ser, plus la révélation va être rapide, mais a revelação vai ser rápida. et vous rirez, E vous, rirez, e vocês vão rir, même si vous pleurez aujourd'hui. mesmo se choram hoje. Demandez aux frères et sœurs Perguntem aos irmãos e irmãs qui témoignent de que leur testemunham agapé, da HP, c'est toujours la même chose. é sempre a mesma coisa. Allez, nous pouvons avec une autre question Então, podemos continuer. continuar com uma outra pergunta. Et si vous avez l'impression d'avoir trop chaud, Se têm a et je ne impressão veux de ter pas muito calor, eu et não que quero vous soyez consumé que sejam consumidos avant l'équinoxe d'automne, quand même il antes reste do 2 jours. equinócio do outono. Si vous avez besoin de faire une petite pause Se d'aération, precisarem vous me fazer le uma dites. pausa para vos arejar, é só dizerem. Et sinon, moi, je continue Sinon, je continue. jusqu'au bout du Até ao temps fim qui do m'est tempo alloué, que me é dado. qui m'est donné.
Tenho uma pergunta agora, que é uma pergunta que é em nome de todos. Estamos, J'ai une question maintenant qui est une question au nom de tous, de todos os que nos estão a assistir em direto et de também. tous ceux qui sont en train de nous regarder en direct, Oui. Amigos e companheiros do Brasil, amis et França, compagnons du Brésil, de la France, por todo lado. Quando à tous les côtés. organizamos Quand nous avons organisé a vida do nosso querido Jean-Luc à faire venir notre cher Jean-Luc a Portugal, au Portugal, uns meses atrás, et il y a des mois en arrière, a determinada altura, à un déterminé moment, tivemos que mudar de local nous avons été obligés de changer de place. e eu pessoalmente senti Et moi, personnellement, j'ai senti que tinha significado muito importante qu'il y avait une signification très importante nesta mudança. dans ce changement. Entretanto, criou-se Cependant, il s'est créé sentimento muito forte un sentiment très fort que este momento, este encontro HP, que ce moment, cette rencontre agapée seria claramente serait clairement muito específico, très spécifique, tendo em linha de conta tenant en compte a data, la o date, equinócio, l'équinoxe, o momento em que vivemos no todo le moment que nous vivons dans le tout e as exigências necessárias et les exigences nécessaires para realizar pour réaliser este encontro. cette rencontre. A água doce, L'eau douce, a natureza la nature e o retiro. et le retrait. E nesse sentido, Et dans ce sens, porque sei que muitos de nós, parce que je sais que beaucoup d'entre nous, equipas HP équipe agapée, espalhadas por este mundo inteiro, les voyages dans ce monde entier, gostaríamos de ter uma palavra sua, nous aimerions avoir un mot de votre part, se possível, votre opinion si possible, de um melhor significado d'une meilleure signification deste encontro HP de cette rencontre agapée Portugal, Portugal, por um lado. pour un côté. Por outro lado, gostaríamos também nós, D'un autre côté, nous aimerions aussi, portugueses, portugais, de saber de savoir pouco mais un peu plus sobre Sur a missão de Portugal la mission de Portugal neste HP, neste fogo, dans cet agapé, dans ce feu, pois também nós car nous somos muito curiosos. sommes très curieux aussi. Obrigada. Merci beaucoup. Alors, et je crois que tu es l'organisatrice ici. Eu acho que tu és a organizadora daqui. À chaque fois qu'une rencontre agapée Cada vez que um encontro HP est décidé dans quelque pays é que ce soit, decidido em qualquer país que tu te seja, doutes bien que ce n'est pas que tu Abba, devias muito bem que não é j'y ai só là, Abba que é lá, que está mais aqui, c'est toute la Confédération intergalactique qui est au mas é courant. toda a Confederação Intergaláctica que está aqui. Et que bien évidemment, É que, evidentemente, partout où nous sommes passés, et pas em seulement todos Abba, os lugares onde nós passamos, e não só dans les aqui, rencontres physiques, nos encontros físicos, les conditions des pays changent du tout au tout. as condições dos países mudam completamente. Partout où nous passons, Em todos os lugares onde nós passamos, le feu de la vérité se révèle. o fogo da verdade revela-se. Regardez aussi Olha. bien, comment s'appelle cette île, les Canaries, Olhem para as Canárias, regardez le Québec, olhem para o Quebec, regardez l'Espagne, olhem para a et Espanha, tous les pays qui vont venir. em todos os países que vão vir, Vous observerez dans ces pays vocês observarão nesses países des immenses transformations. imensas transformações. Mais ce n'est pas lié Mas não está ligado, à tête de caboche, não está ligado ao Jean-Luc, à bas, à Abba, mais c'est lié à vous tous et à nous tous. está ligado a vocês todos e a nós todos. Et nous faisons tout à chaque E fois. nós fazemos tudo, cada vez. Dès que quelque chose est décidé, Desde que alguma coisa está decidido, dans les pays où il est demandé, nos países onde foi pedido, il y a un intense travail de há préparation. intenso trabalho de preparação. Tout d'abord, personnellement, Primeiramente, pessoalmente, et je cravache un peu les organisateurs eu bato bocado nos organizadores pour les faire travailler beaucoup, beaucoup. para os fazer trabalhar muito. C'est ça le service. É isso o serviço. Afin qu'au moment de la A rencontre, fins que no momento do encontro, vous soyez dans les vocês estejam meilleures nas dispositions, melhores disposições. pas seulement pour les participants, Não só para os participantes, mais pour tous ceux du pays, mas para todos os do dans país, une ouverture particulière. numa abertura particular. Et ne voyez pas E ici não vejam aqui Abba comme un sauveur ou quoi Abba que ce como um soit. salvador ou quer que seja.
il ne fait que traduire Ele não faz nada mais que et traduzir suivre l'intelligence e de la seguir a lumière. inteligência da luz. Mais bien sûr, tous les endroits Mas com certeza que todos os lugares, où le show, le spectacle o show, o des rencontres espetáculo agapées dos encontros HP, se fait, se faz-se, vous ne pouvez que constater, vocês só podem constatar, d'abord pour les organisateurs, primeiro para os organizadores, que c'est profondément différent de vos que é organisations d'avant. profundamente diferente das vossas organizações Et de vous antes. constaterez, Constatarão, au moment où ça se déroule, la no rencontre, momento onde o encontro se desenrola et dans les semaines suivantes, e nas semanas seguintes, d'énormes changements. enormes mudanças. Mais Abba n'y est pas plus Mas pour quelque chose Abba não é mais do que isso, que chacun de vous, que vocês, não é mais que vocês, organisateurs, participants, organizadores, participantes, mais bien plus vaste, mas tout le muito mais pays, vasto, todo o país. tous les pays qui ont été Todos os países que foram visités visitados l'ont constaté. constataram-no. Et c'est E é normal. normal. Nous, dans votre discours, nous dirions que nous Nós, no vosso discurso, ancrons nós diríamos que ancoramos et nous dévoilons e desvelamos l'intelligence de la a lumière, inteligência da luz. mais au travers de chacun de vous. Mas através de cada de vocês, Souvent, muitas sans vezes, même que vous en ayez conscience, sem mesmo que tenham consciência, mais vous ne pouvez que constater mas vocês só podem constatar qu'il y a avant notre que passage há antes da nossa passagem et après notre e passage. depois da nossa passagem. Je crois que j'ai dit beaucoup de choses Eu acho que disse muitas coisas au Québec. no Quebec, J'en ai dit d'autres en certains endroits, et disse là-bas outras aussi, em outros sítios, e Abá também, et au Portugal. e em Portugal. C'est l'influence transatlantique A influência transatlântica, depuis le Québec desde o Quebec jusqu'à ici, até aqui, afin que le phare de a l'humanité, fins que o faro da humanidade, le Québec, que é o Quebec, infuse infusa cette lumière essa luz pure pura dans toute l'Europe, em toda a Europa, dont le Portugal est la porte d'entrée. na qual Portugal é a porta de entrada. Il y a un vortex pas très loin d'ici, Há um vórtex não muito longe daqui, qui est notre relais, que é o nosso relé, notre médium, o nosso lien, c'est o ça. pont, não, Notre relais, notre médium. o médio. Et aussi, vous savez très bien Também sabem muito bem que là, autour où nous sommes, pas que très à volta loin, de onde estamos, não longe daqui, il y a bien sûr ce que vous appelez des bases extraterrestres, há, claro, bases extraterrestres, pas très loin d'ici. não muito longe daqui. Tout ça participe, je vous le rappelle, de isso quelque participe. chose qui a été écrit. Eu disse-vos, foi alguma coisa que já estava escrito. Et nous, comme vous, E nós, como vocês, nous faisons en sorte fazemos de qualquer que tout se maneira passe a que tudo se passe en accord avec ce qui a été de écrit. acordo com o que foi escrito. Alors oui, effectivement, Então, sim, efetivamente, pour les individus, certes, mais pour le para os pays en indivíduos, lui-même, certo, mas para o país il y a d'immenses há transformations. muitas transformações. Regardez le moment où Olha, nous sommes allés, la Confédération O momento onde nós intergalactique, fomos à Confederação Intergaláctica, nous poser au travers d'Abba au Québec. pôr-nos através de Abá no Quebec. C'est la même semaine qu'ont été votées des lois Foi a mesma semana onde foram votadas leis considérant les cétacés considerando os cetáceos comme des individus como indivíduos et non plus comme des animaux, e não mais como animais, et que les portes du Québec se sont ouvertes e que en as grand portas do Quebec abriram-se em grande pour les francophones. para os francofones. Et la lumière du E Québec a luz do Quebec rentre dans l'Europe entra na Europa via le Portugal via o Portugal et remontera bientôt e subirá daqui a pouco jusqu'au nord de l'Europe, até ao norte da Europa, en Belgique, em Bélgica, avant de poursuivre antes de l'action prosseguir a ação au Maghreb ao Maghreb et de revenir au Québec e de voltar ao Quebec. et ensuite de parcourir l'Amérique E latine em seguida de percorrer a América Latina. et enfin les continents asiatiques E, et enfim, australiens. o continente asiático e a Austrália. Tout ça a été écrit. Tudo isso já foi escrito. Abba le sait. Abá sábio.
C'est pour ça qu'il ne peut rien décider É por isso que ele não pode decidir nada. et qu'il suit simplement ce qui a été écrit. Segue simplesmente o que foi escrito. Et vous lui demanderez, vous verrez que pour lui, Vocês c'est vão-lhe perguntar. d'une très grande facilité. Para ele é de uma grande facilidade. Dès l'instant où vous n'avez plus à choisir, à Desde o momento décider, onde não tem mais que escolher e decidir, mais simplement suivre l'intelligence mas de la lumière, simplesmente a seguir a inteligência da luz. votre vie devient très simple. A vossa vida torna-se muito simples. Donc oui, Portanto, sim, tu as parfaitement observé. observaste perfeitamente. En plus, vous êtes pendant l'équinoxe, Além disso, estamos durante o equinox, donc des énergies particulières portanto, as energias particulares qui permettent d'asseoir la vérité et de la permitem révéler, de assentar a verdade, pas seulement pour les participants ici, não même só nombreux, para os participantes aqui, mais je le répète, pour tout le pays. mas eu repito, para todo o país. Vous le verrez bientôt dans ce pays, Vocês vão ver à travers ce brevemente que nesses vous países, nommez, je crois, élections, através do que chamam as eleições, des changements sociétaux mudanças societais importants importantes se produisent. vão se produzir ou produzem-se. Alors n'allez pas imaginer que c'est Não vão imaginar que le é rayonnement d'Abba qui fait ça, a radiância da ABA que faz isso, mais c'est notre rayonnement à tous. mas é a nossa radiância, Vous qui êtes là, e vocês que estão aqui, vous qui écoutez en e direct, vocês que estão a ouvir em direto. tout ça est d'une logique implacable. Tudo isso é de uma lógica implacável. Tout a été écrit. Tudo já foi escrito. Je vous ai même délivré une partie de la suite, si Até suite il y a, livrei uma parte par rapport à sequência différents pays. em relação a diferentes países. Des choses à dire par rapport à cela? Tem alguma coisa a dizer em relação a isto? On peut demander à notre organisatrice ce qu'elle en pense. Sim. O que é que tu pensas do que ele acabou de dizer? Faz todo sentido Ouais, que ça fait le sens. com aquilo que sinto Que ce qu'elles sont, e que tive a oportunidade de partilhar et qu'elle a l'opportunité de partager com o Jean-Luc. avec Jean-Luc. Mas queria ainda perguntar um pouco mais sobre as águas Mais elle aimerait encore demander un peu plus sur les eaux que ontem atravessamos. qu'hier nous avons traversées, É porque eu sinto parce que je sens que o avô tem alguma coisa qu'il s'est passé quelque chose para nos dizer acerca disso também. pour nous dire à propos de ça aussi. Et elle me demande quelque chose? Répète. Ontem, Hier, a seu pedido, elle a demandé, não, a seu pedido ao avô, à votre demande, fizemos um cruzeiro nous avons fait une balade sur l'eau, une croisière. Vous savez l'importance de l'eau. Oui. Sabem a importância da água. Exatamente por isso gostaríamos de Exactement pour ça, saber se nos pode nous aimerions savoir si vous pouvez elucidar mais nous éclairer sur aquilo que nós ontem ce que nous avons hier, estivemos a fazer. nous avons fait hier. Vous êtes allé sur l'eau Nós fomos sobre a água et le feu a pu se déployer. e o fogo pôde-se Le feu a desdobrar, pu se manifester. pôde-se manifestar. Vous l'avez senti dans votre corps, Oui. Vocês sentiram no vosso corpo, dans votre conscience, na vossa consciência, mais l'ensemble du pays portugais mas o conjunto do país português va le sentir très rapidement vai aussi. senti-lo também muito rapidamente. Vous avez ensemencé Vocês semearam les eaux d'en bas, as águas de baixo du fleuve, du lac, do rio, do lago, et tous les pays e todos os países où Abba se déplace, onde Abba vai, il y aura toujours quelque part de l'eau, haverá sempre água. que ce soit une piscine, Que seja uma piscina, que ce soit la mer, que seja um mar, un lac ou un um fleuve. lago ou um rio. C'est afin de transporter, si je peux dire, Para fins de transportar, l'information se assim posso dizer, a informação du code source des grandes mers do código fonte das grandes mães, délivré par Faham, livrados pela Faham, afin que l'ensemencement a fins que a semeadura de la bonne nouvelle da boa notícia
fasse le tour du monde. faça de volta ao mundo. C'est ainsi. É assim. Et j'imagine déjà nos amis belges Eu já estou a imaginar os nossos amigos belgas se débrouiller pour trouver une piscine ou un baquet. a desenrascarem para arranjarem uma piscina ou uma banheira. Et je vois les organisateurs en train de se creuser Já la tête, estou a ver os organizadores a coçarem-se a cabeça en train de savoir s'ils vont acheter un baquet para ou une saber, piscine. para saber se vão comprar uma banheira ou uma piscina. Mais bon, Mais je bon. pense que dans ce pays, Eu penso que neste país ça sera tellement mouillé será tão molhado par les eaux d'en haut pelas águas de cima que nous n'aurons pas besoin de piscine ou de baquet. que nem vamos precisar de piscina ou de banheira. Le sol sera suffisamment mouillé. A terra será suficientemente molhada. Et j'en dis pas plus, E mais não vous digo verrez mais. bien. E vocês vão ver quando estiverem. No momento. Tout ça n'est pas notre action, Tudo isto não é nossa ação. c'est l'action de l'intelligence de la É a lumière, ação da inteligência da luz. puisque tout ça a été écrit. Porque isto tudo já foi escrito. Tous les organisateurs, Todos os organizadores, quels que soient les pays, qualquer que sejam os países, s'en aperçoivent. apercebem-se. C'est ça la magie de la lumière, Isso é isso a magia da luz. la magie d'Agapé. A magia da HP. Allez, continuons. Vamos, continuemos então. Posso fazer uma sugestão? Oh, Je peux faire une suggestion. Oui, podemos parar um pouco Nous pouvons arrêter un peu e continuar depois? et continuer après. avec grand plaisir. Com grande prazer. Merci. Ça nous permettra de monter les potentiomètres de la chaleur pendant ce temps-là, Vai-nos permitir aumentar um bocado mais o calor. de régler certains éléments des résistances. Para acabar com certos elementos de resistência. Alors je vous dis à tout à Então eu l'heure. digo-vos até já. Combien de temps pour ceux Quanto qui tempo? écoutent? Quanto tempo? 15 minutos? 15 minutos? 15 à 20 minutes. Alors 15 à 20 minutes, ça veut dire 30 minutes pour les D'accord. Portugais. Au moins. En Espagne, ça veut dire 1 heure. Oui, voilà. En On France, est- ça veut dire 5 minutes. Oui. Ils ont 30 minutes alors. Disons entre un quart d'heure et 30 30 minutes. minutes, voilà. 15 à À 30 tout minutes. à l'heure. Tout à l'heure.